Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 9º episódio da 4ª temporada, Our Man Bashir. E estão aqui hoje comigo Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite a todos, sempre bom estar aqui. Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E o nosso convidado especial, o Juninho do Trek Brasilis, aqui em casa mais conhecido como meu filho postiço, Murilo Fongrol. Oi, gente, muito bom estar de volta aqui. O Balde do Odo é um podcast que eu sou fanzaço dos integrantes. Como eu disse, eu sou o filho postiço da Mari e estou muito feliz de estar aqui. Eu também amo DS9 e é raras as oportunidades aqui que eu tenho de falar de DS9. Meu podcast é sobre a série clássica. Então, estamos aqui para falar de... Esse é um episódio que eu idolatro de Space Nine. Então, estou feliz porque o último episódio que eu participei, Cristo Deus, era chorar de ruim. Agora estou participando de um bom, muito bom. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso, Murilo. Muito bem, então, Our Man Bashir. É interessante que os caras tiveram coragem de fazer o episódio. Tá certo que depois tomaram uma bronca da MGM fenomenal por conta de todas as referências que eles fizeram a James Bond, né? E depois tiveram que ser muito mais sutis daqui pra frente. O próximo episódio que aparece alguma coisa é a Simple Investigation e que tem muito menos referência. Claro que como a gente já sabe do que se trata por conta do Our Man Bashir, a gente vê algumas coisas, mas eles não puderam mais exagerar, né, da forma como fizeram nesse daqui. A história é do Bob Gillian, que era coordenador assistente de roteiros. Aí o roteiro foi do Ronald Moore e a direção do Heinrich Kolb. E aí a gente tem a grande homenagem a James Bond aqui nesse episódio, um episódio extremamente leve, divertido. O fato de ter o Gar aqui, a gente tem novamente aquelas frases icônicas que só o Gar aqui consegue ter, né? Impressionante todo o episódio que ele participa. Você consegue separar aí umas 3, 4 frases que você guarda para sempre, que você sempre vai lembrar delas. E é um personagem que marca bem o Bashir. Eles colocam aqui como um dos que mais influenciaram o personagem, tipo uma virada dele e tal. A gente já vem comentando que eles já tinham conseguido mudar algumas coisas do personagem, que na primeira temporada foi muito ruim. A segunda temporada começou mal e aí acaba bem com The Wire. Na terceira temporada a gente tinha comentado como em Equilibrium eles tinham conseguido fazer alguma coisa pro personagem para tirar ele aquela coisa de que ele era o cara que ficava dando em cima da Dax, aquelas cenas vergonha alheia que tinha com ele, a gente já não tem mais desde The Wire. E ainda na terceira temporada o Distance Voices não é um episódio fenomenal, mas focado nele um pouco mais sério. E essa temporada eu acho que é realmente arrasadora em termos de pro Bashir. Eu acho que eles conseguiram realmente acertar o personagem. A gente já falou sobre o Hippocratic Oath e ainda no final da temporada tem o The Kicking. Então são 3 episódios nessa temporada que são excelentes para o Bashir. Então me digam uma coisa, porque quem que sabe mais sobre o James Bond é mais fã aqui de James Bond, porque a gente pode elencar, sei lá, tem trocentas cenas e influências e coisas que eles colocaram que fazem referência aos filmes. Quer, Alexandre? Vai você, tio. Acho que você gosta mais do que eu, né? Eu não vou falar na frente aqui de quem conhece Bond muito antes de eu nascer. Não, então vai, deixa o convidado aí falar. Vai, Murilo. Não, eu não vou falar de Bond do lado castanho, eu tenho vergonha na cara.
Não, mas vocês três Pelo amor podem de falar, Deus. não tem problema. Ale, começa aí, então. Fala um pouquinho de como que você viu esse episódio aí, e quando você assistiu, o fato óbvio de estar falando como se fosse um filme de James Bond, né? Bashir. Julian Bashir. Quando eu assisti a primeira vez, estava numa das fitas contrabandeadas lá no início dos anos 2000. Esse foi um dos episódios que eu havia escolhido, né? E eu já sabia mais ou menos qual seria a história, eu tinha lido alguma coisa, embora eu não seja muito fã de spoilers, eu sabia mais ou menos o que se tratava, até pelo título. Na verdade, o título ele foi inspirado ou copiado de um outro filme de espiões dos anos 60, né? Our Man Flint, com James Coburn, né? Que fazia o papel do agente Derek Flint. E esse filme já é uma sátira aos filmes de espião, principalmente a franquia do James Bond. E o engraçado é que o filme é da Fox, ele não é um filme da MGM. Então, ali já podia ter dado algum tipo de problema legal, porque tinha muita referência também. E algumas das referências que a gente tem nesse episódio aqui tem mais a ver com esse filme, né, Our Man Flint, do que com a franquia James Bond. Embora tenha alguma referência e tal, né? Por exemplo, o Bashir aqui, ele tem uma assistente, né? Uma assistente pessoal. O James Bond não tem uma assistente pessoal. E no filme, Our Man Flint, ele tem 4 assistentes pessoais. Então, o Ron Moore já dizia, né, que ele, na verdade, se inspirou muito nos filmes do James Bond, porque é um material que tem mais disponível quando ele foi escrever esse episódio, mas que ele também pegou referências de outras coisas, né, que ele já tinha visto. Como esse filme, Our Man Flint, como Os Homens da Uncle também, James West, As Aventuras de James West também, que, enfim, é uma série de detetives e espiões que se passa lá no Velho Oeste. Teve um filme... Só para não perder o timing, o Ron Moore já tentou refazer o James West mais de uma vez. Ainda não conseguiu. Ele tem um projeto assim, meio na cabeça dele, no canto da cabeça, de refazer o James West. Não, então basicamente é isso, né? Ele pegou todas as referências que ele lembrou de filmes de espionagem, ele queria que o filme se passasse de fato nos anos 60 para fazer uma homenagem, porque acho que assim, conceitualmente ficaria mais interessante você homenagear o tema quando o tema estava quente, lá nos anos 60, que foi o período mais rico de filmes de espionagem, né? A gente estava ali na Guerra Fria ainda. Mas a mesma coisa que eu disse lá para Homenzinhos Verdes, né? Little Green Men, eu digo aqui também para esse episódio. A gente tem que levar em consideração o contexto. Então, por que os caras resolveram fazer esse episódio nesse momento? Em 1995, nessa época, o filme do James Bond, GoldenEye, ele tinha acabado de estrear no cinema. E tinha sido um hiato de 6 anos, né, que não tinha filmes do James Bond, desde 1989. Então, assim, tava levando um hype muito grande o lançamento do filme. Eles tinham mudado algumas coisas. Na verdade, houve um problema ali de um processo envolvendo a MGM, a Ion, que era produtora do Broccoli, que detinha os direitos lá do James Bond na época. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas isso acabou atrasando o lançamento do filme. E era o primeiro filme com Pierce Brosnan, que viria a ser o James Bond com mais 3 filmes, se eu não estou enganado. Então, tinha um hype muito grande em cima desse filme. A trilha sonora foi da Tina Turner, já estava rodando nas rádios. E eu acho que da mesma forma como eles quiseram aproveitar em Little Green Man lá a autópsia alienígena, vamos dizer assim, que estava no hype na época, eu acho que eles também quiseram aproveitar o hype do James Bond aqui, né, do lançamento do filme. Então, acho que foi, assim, um episódio muito legal. As referências, é difícil, né, alguém que não tenha visto alguma coisa de James Bond, principalmente na época. Então, acho que, assim, foi um tema legal, um conceito bem aproveitado. A gente tem realmente milhares de referências. Fica até difícil a gente listar uma por uma aqui, também acho que ficaria meio chato a gente ficar colocando só referência aqui. Mas tem muita coisa legal, assim, que eles souberam usar com sabedoria. E, assim, o episódio não é pra você levar a sério. É quando entra a primeira cena que o Bashir derruba lá o Falcon com a rolha da garrafa de champanhe, ali você já sabe que você tem que meio que desligar o cérebro e curtir o episódio como o que ele é, né? Uma sátira mesmo. E nesse ponto eu acho que é um episódio muito bacana, muito legal, muito gostoso de assistir. Um dos meus preferidos aí dessa 4ª temporada. E você, Castanha? Eu tenho conhecimento razoável da franquia, não sou, digamos assim, aquele fã, mas eu tenho uma certa memória afetiva que eu, quando era moleque, eu costumava ver as reprises, principalmente dos filmes com o Sean Connery, com o meu pai.
O pessoal sabe que eu perdi meu pai, eu era muito novo. Então, alguns desses momentos eu lembro com certo carinho. Eu lembro especialmente de ver com o meu pai, o Goldfinger, e ele com aquele ar de pai, né? Ó, cara, a mulher tá toda pintada de ouro ali, ela vai morrer que ela não consegue respirar. É mesmo, pai? Caramba, que coisa incrível! Eu fiquei maravilhado com aquela mulher toda dourada ali, morta, pintada de ouro, o que valha, né? Eu fiquei maravilhado. Então existe essa memória afetiva, especialmente com os filmes do Sean Connery. Mas, em geral, eu gosto muito de thriller político, gosto do livro e da série, eventualmente a série, minissérie, né, que inspirou o Garrick, que eu sempre confundo o nome original e o nome que eles brincaram para fazer o Garrick, daqui a pouco eu lembro. E eu gosto bastante dessa coisa de espião e tal. Mas aqui, James Bond. A parte, assim, do James Bond da coisa é o programa que aparentemente quem mandou foi um tal de Felix, é uma referência à franquia James Bond, o tal do Felix, e dele mandar o programa pro Bashir é uma grande brincadeira, e os personagens têm, de certa maneira, referenciam alguns personagens nessa mesma franquia. Se você parar para pensar, você vai ver um pouquinho Goldfinger, aquele Murray que você vai ver em outra cena, o próprio Cassino Royale você vai ver em outra cena, e assim vai. E eles foram espertos de não atrapalhar o fluxo da história utilizando essas menções, usando as menções de maneira orgânica, interessante, tá? E o Cid, ele faz muito bem o papel nessa era, e ele se vira extremamente bem. Eu não vou ainda soltar as coisas poderosas ainda, mas eu digo que foi um episódio muito suave, especialmente porque ele consegue segurar o episódio, ele consegue vender a coisa do episódio. Tá? Mas sempre a gente pensando aquilo, que essa lógica é interessante até o final, aquilo é o programa de recreação dele, então aquilo de alguma maneira conta o que ele faz para se divertir, e de alguma maneira, o Garrick menciona isso no roteiro, tá no texto do episódio, que aquilo diz um pouquinho sobre ele em si, e algumas coisas eu acho que tem mais aqui do que parece em um primeiro momento, mas é bem legal. O Ring Colby, ele consegue recriar algumas tomadas, é impossível não lembrar uma tomada específica, um plano específico, acho que é do Dr. No, o Sean Connery está sentado, jogando cartas também, acho que é o Dr. No. E aqui você tem, na sequência que lembra, no fundo, o Cassino Royale, tem o Duchamp, o Klingon francês, né, coisa absurda, fazendo o lugar do Le Chiffre. E aquele plano ali, você vê o plano do Dr. No ali várias e várias e várias vezes. Eu acho bem legal, entre outras sequências, das brincadeiras e tal. Então, de modo geral, eu achei muito divertido. Ele é mais do que parece em um primeiro momento. Não dá para levar a sério, obviamente. Tem a parte fora, especialmente, é complicada. Voltaremos a ela. E já adianto que eu acho a direção bastante inspirada. E foi uma espécie de risco que eles correram aqui. Eles basicamente fizeram o Nosferatu do James Bond aqui, eles foram na cara dura mesmo. Quando ele fala Bashir, Julian Bashir, ele começa a fazer as coisas e, isso aqui eles estão forçando a mão. E a descrição é do personagem mesmo. Então você, caramba, por isso que eles receberam o tal telefonema aí, eventualmente uma carta, sei lá, do Porque eles nem enganam, né? Ele é um espião. Não, eles fazem o Nosferatu legal mesmo. Britânico. Exatamente. Ele não é um francês, ele não é um espião alemão, não, ele é um espião. Nem tento. E as iniciais dele são iguais do James Bond, né? JB, né? Até isso, né? Até isso, né? Coincidência, né? Ô Murilo, e me diz uma coisa, o que te mais chamou a atenção aí no episódio? Porque eu sei que o Bashir é seu personagem favorito, né? Então aí juntou uma grande homenagem ao cinema que Deep Space Nine vem fazendo aí desde a sua primeira temporada, né? Vai pegando estilos de filme, de épocas aí, e aí eles fazem aqui uma grande homenagem, que foram muito felizes em tudo que eles fizeram, e ao mesmo tempo casou com o fato de ser justo com o Bashir. Mari, eu amo esse episódio, assim, por uma série de fatores. É dos meus, 10 episódios favoritos de Space Nine. Não porque eu acho que esse episódio tem uma grande coisa a dizer, que eu diga, nossa, é Poderoso Chefão em 50 minutos. Não é isso que eu tô dizendo, mas ele mexe com muitas coisas que eu gosto. Como tu disse, o Julian é o meu personagem favorito de Deep Space Nine, então sempre que os episódios são protagonizados por ele, sempre vai ter um pouquinho mais do meu amor. E eu amo, não só James Bond, que eu adoro, sobretudo os do Sean Connery, e mais recentemente
principalmente o dos Daniel Craig, foi os que eu vi no cinema, são filmes que tem muito meu amor, mas agora eu sei que eu vou ser chamado muito de Nutella, mas eu sou fã de carteirinha de Missão Impossível, de todos. Eu sou o único, segundo meu pai, eu sou o único fanboy de Missão Impossível que existe no mundo, mas eu sou fanboy de Missão Impossível. E de qualquer filme de espionagem, é um gênero que eu adoro. Então ver Star Trek fazendo isso, e Star Trek, ela sempre teve a habilidade de contar outras histórias dentro do seu universo. Isso desde a série clássica. A gente vai em Consciência do Rei, por exemplo, que é Hamlet. E DS9 sempre soube fazer isso muito bem. D&D também tinha as histórias lá do Dixon Hill, que era aquela coisa no ar. E DS9 sempre foi mestre em fazer isso. Não só aqui com James Bond, filmes de espionagem, que até foi meio demais, a gente pode ter certeza que vocês vão comentar isso depois, a parada que eles tomaram em quadro, porque ficou muito parecido. Mas depois a gente vai ter lá na 7ª temporada o Ocean's 11, que lá em Bada Bing Bada Bang, que também é Super Ocean's 11. E eu acho que Star Trek tem sempre, é uma coisa que eu curto muito, essa leveza, sabe? Tipo, essa história dá pra gente contar aqui no nosso universo? E com o Holodeck, então, ficou muito mais fácil contar essas histórias que são legais, que o cinema, que as pessoas em geral curtem, e contar dentro do seu universo. E aí que conta um tipo de cinema que eu adoro, que é o cinema de espionagem, como eu falei, fanzaço de Bond, ainda mais fã de Missão Impossível. Então era pra mim uma coisa que não tinha como dar errado. O Gara, que é outro personagem que eu adoro, como a Mari falou, eu até anotei que durante assistindo o episódio, algumas frases do Gara que são impagáveis. Durante o episódio, tenho duas que pra mim são maravilhosas, que é na hora que ele tá lá, eles estão lá com a secretária, e mil base e tal, e ele, puta, eu acho que eu me juntei ao serviço de espionagem errado. I take it your character is some kind of rich dilettante with a fascination for women and weapons. Actually, my character is far more disreputable. I'm a spy. Spy? And you live here? Yes. I work for one of the nation states of this era, Great Britain, which is battling various other nations in what is called the Cold War. This apartment, my clothes, weapons, even my valet were provided to me by my government. I think I joined the wrong intelligence service. Aquilo é maravilhoso. Quando a Kira a Anastácia, na verdade, dá a missão, ele fala, é uma missão meio vaga, né? E aquilo é maravilhoso, cara. O Gara que tá maravilhoso, o roteiro tá afiadíssimo e a direção também muito, muito sensível, porque é muito fácil, apesar ele ser um episódio leve, ser um episódio que tu assiste aquele comfort food, não é um episódio pastelão, era muito fácil tu fazer um episódio pastelão disso. Eu me lembro que quando eu era criança, eu gostava muito daquela série da Nickelodeon, e tinha uma série que era o Big Time Rush, que os caras fizeram um filme que era também inspirado em James Bond. E eu vou traçar o paralelo porque são duas franquias fazendo paródias de James Bond. Aquele lá era galhofa total, caiu totalmente na galhofa. E aqui, apesar de ser um troço, é uma paródia, é uma coisa engraçada, é leve, em nenhum momento cai na galhofa. A direção ela é muito assertiva durante os 40 minutos de episódio, de entender a sensibilidade, de atender até onde eles poderiam ir com humor. Não é episódio sério, mas também não é aquele episódio que a gente assiste para rir do episódio. A gente ri com o episódio, não é uma coisa trash, entendeu? Enfim, a gente vai abordar mais os pormenores, mas é um episódio que eu sou apaixonado desde a primeira vez que eu vi. E a música é inspirada também, dentro dos seus limites também. Até a música, é raro eu rir de alguma coisa, assim. A não ser que alguma coisa que eu esteja achando ridículo. Mas esse aqui tem coisas que eu fico assim, pô, não acredito. É engraçado realmente. Até a música me é simpática aqui. E eu acho legal, Castanha, que Star Trek, no caso agora aqui de Deep Space Nine, não tem vergonha. Eles claramente estão fazendo uma paródia de James Bond, entendeu? Com a música, com tudo. Quando vou voltar a citar o Bada Bing Bada Bang, eles estão fazendo Ocean's 11. Não é uma coisa que é pra lembrar Ocean's, não. Nós estamos fazendo Ocean's 11. E, sei lá, não é aquela coisa Orville, sabe? Do tipo, não, vamos imitar Star Trek, mas vamos fingir que não estamos imitando, vamos fingir que nós estamos fazendo uma coisa original. Porque não tem fingimento. Nós estamos vendo James Bond, entendeu? É paródia mesmo. E tu citou isso da música, a música em si é total. Eu sou ruim pra música, algo que eu não fico prestando atenção. Esse episódio, a música já chama mais atenção. Ela faz parte, ela se junta ao visual, a história, em geral a música fica meio de fundo, assim, não é pra aparecer. Tem dois momentos que a música chama muita atenção. É no clube, quando eles vão pro clube lá, mas no clube tá tocando... e na sequência lá no Planet Hell, né, aquele estúdio lá, estúdio 17, estúdio 18, que tinha aquelas pedras eternas ali. E é até engraçado que eles estão tocando uma espécie de mashup do tema de DS9 com uma espécie de tema, em muitas aspas, de
Bond, e as pedras estão caindo, e a gente junta a ideia do que eles estão ali no Planet Hell, aquelas pedras, aquilo caindo, e a música fica muito engraçado, fica muito bizarro. Assim, quando você junta as ideias todas, é muito engraçado. Nesses dois momentos, a música chama muita atenção, porque tá muito diferente do normal, do padrão da era Bergman. O clube é um rockabilly, quebra muito em termos, sei lá, uso de bateria, isso, usar rock. É um rockabilly que tá tocando no clube, entendeu? Né? Clube você vê, parece que tem um riff de 10 aspas, de Really Got Me, parece que tem um riff de 10 aspas, alguma coisa parecida com Louie Louie, e o cara vai juntando aquilo, fica muito legal. Muito engraçado mesmo. Fica gostosinho, assim, aquele marshmallow derretido, mas que é gostosinho, entendeu? Aquilo ali não tem grande importância, assim, né? Não vai curar o câncer de ninguém, mas é gostosinho pra cacete, entendeu? E eu acho bem feito, e realmente é muito fora do padrão normal que a gente viu a jornada aqui, mas a música desse episódio. Eu acho que Star Trek, mais cito pra arte, assim, de um modo geral, às vezes ela não precisa nos dizer uma grande coisa, às vezes não precisa ser o Far Beyond the Stars, entendeu? Que tem uma coisa muito mega, ultra relevante pra nos dizer. Às vezes pode ser só 40 minutos que a gente se diverte. Eu acho que e o legal de ter 26 episódios na temporada é isso, que a gente pode ter de todos os sabores, né? Às vezes não precisa em 50 minutos dar todas as soluções do problema da humanidade. Às vezes pode ser só 50 minutos se divertindo, achando que o Julian é o James Bond. Mas eu acho que ele tem uma coisa que acaba sendo profunda da relação do Garak e do Bashir. E eu acho que esse episódio ele encaixa muito bem o James Bond com o Bashir. Assim, você consegue ver o Bashir e ainda faz o contraponto com o Garak, porque o Garak é o espião de verdade, é o cara que trabalhou a vida toda com isso, e o Bashir sempre foi o cara romântico. Então nada mais poderia se encaixar melhor com ele é ele fazer o papel do espião romantizado, porque a gente sabe que o Bond é totalmente romantizado, a coisa é exagerada no sentido de que o cara sempre fica com a menina bonita, ele sempre tem o carrão, e o Bashir você consegue enxergá-lo nesse papel, ele gostando de fazer isso daí. E aí é interessante o Garak se meter no meio da história, e aí ele faz o contraponto, né? Porque ele fica vendo o Bashir ali fazendo o papel desse espião romantizado, né? Essa fantasia dele, e que na realidade as coisas não são assim. E quando a gente assiste os episódios do Bond, a gente vê isso, mas a gente se diverte, a gente gosta de assistir os filmes do Bond, a gente sabe que aquilo não acontece na realidade, mas a gente gosta, não tem como não gostar. Eu acho que tudo é legal, até o começo, porque ele, no fundo, ele tava com saudade do Bashir. Ele fala, você recebeu um novo programa e tá meio sumidão. Aí meio com ciúmes, eu quero ver até, né? Aí ele começa a olhar aquilo, você aqui é ricão e tal. Aí ele fala, eu sou o espião. Aí ele olha assim, caramba, lá na ordem era o sacrifício que nunca terminava. Aqui ele é espião, mas ele é ricão, como é que é? Ele posa? Ele ficou assim meio... E funciona muito bem, porque ele reage com uma certa seriedade do que dá para reagir com uma certa seriedade e acaba informando sobre o Garak e principalmente sobre a relação dos dois. É muito legal, porque quer dizer que a tua fantasia era uma versão fantasiosa da minha vida. E por isso que você, de alguma maneira, se viu tão atraído por mim. Ele não fala exatamente isso, mas fica isso no ar. Eu acho bem legal isso. Eu acho bem legal. Ou uma acho influência, interessante, né? Essa paixão do Bashir pode ter começado depois de conhecer o Garak, não sabemos. Não, eu acho que sempre teve, Mari. Eu acho que sempre teve. Era algo que ele gostava. Não, eu acho que ele sempre quis a aventura. Eu não sei se a aventura tinha essa forma. Até o lance dele querer ir pra DS9 converge com isso. Ele queria... a aventura, o específico que eu não tenho certeza. Uma espécie, algum tipo de herói romântico e tal. Sim. Mas exatamente essa fantasia do James Bond eu não tenho certeza. E eu acho que tem aqui um paralelo grande com a própria série de Deep Space Nine. Porque o Garak é o cara que é cínico, o Bashir é o idealista,
E aqui a gente vê o Bashir tentando manipular a história de qualquer forma para que ninguém morra. E o Garak fica falando, não tem jeito, a gente tem Quer que matar se o O'Brien de salvar. primeira. O O'Brien já ia ser a primeira vítima ali. E o Bashir não, ele insiste nessa coisa, e para ele o idealismo é uma virtude. Ele não quer que ninguém morra, ele luta ali até o final, e é meio que assim, porque a gente sabe que Deep Space Nine é a mais cínica das jornadas, mas ao mesmo tempo eles têm aquela dose do otimismo, do idealismo de jornada que a gente conhece desde o início, e o Bashir meio que representa isso daí. E aqui, essa é a faceta que vence no final. A maneira do Bashir lidar com as coisas que faz com que eles consigam salvar todo mundo. Se eles fossem na do Garak, tinha morrido todo mundo, não tinha sobrado ninguém. Só os dois. Não, e é bonitinho que antes do Bashir fazer o plano do vilão funcionar, que ele já tinha sacado que o programa ia acabar, ele solta de volta o que o Garak falou, né? Aí o Garak olha pra ele, falando do... E a química, e de modo geral, não sei se eu falei especificamente disso, mas a química deles é muito boa. Tem umas falas muito legais, mas a química deles, a interação deles, no mesmo espaço cênico, como eles jogam um com o outro ali no mesmo espaço cênico, além do texto, é muito bom, é muito legal ver os dois juntos. Funciona muito, entendeu? Então isso é muito legal. Por isso que as loucuras, assim, você entra na historinha, naquela historinha bobinha, que a aspiração é ingênua e é artificial só para você salvar os teus coleguinhas. No fundo, a historinha bobinha é para salvar os coleguinhas, no fundo. Você só dá uma variação dela no final. Mas você meio que segue essa historinha por causa da química dos dois, da interação dos dois. É muito legal, realmente é muito boa. E é interessante porque, assim, é uma história batida, né? A gente tem lá problema com transporte, problema no holodeck. Aí vem os problemas, Os protocolos de segurança, obviamente, desligados, né? Então é a questão de vida ou morte. Mas eu acho que eles conseguiram transformar essas coisas que são clichês e que a gente viu muitas vezes em Star Trek em geral, mas eu acho que pelo fato de ser o James Bond, de casar totalmente com o Bashir, a presença do Garak, a amizade dos dois, como um vê o que o outro está fazendo, como um enxerga o outro, eu acho que isso daí se transforma, não fica aquele episódio batido de deu um problema no holodeck. E eu acho que até eles pouco acabam usando essa coisa da tecnobaboseira, aí fica um pouco mais ali na estação, com o Editon, o Quark, o Odo e o Ron. Então eu acho que não interfere no episódio isso daí. Eu acho que eles conseguiram reverter essa coisa pelo fato da história ser interessante. Não sei, você acha isso daí, Ale? Ou para você incomoda um pouco essa coisa da tecnobaboseira? Porque às vezes a gente tem uma história muito interessante, mas que você acaba precisando justificar o porquê daquilo está acontecendo, e isso pode às vezes prejudicar um pouco o episódio. Para mim, o episódio que mais me incomodou até agora de Deep Space Nine, com isso que até o Murilo participou, é o Past Tense. Não, eu acho que, especificamente nesse episódio aqui, eles não tiveram a pretensão de querer explicar demais ou dar soluções pseudo-técnicas científicas demais, entendeu? É como eu disse, eu acho que nas primeiras cenas ali a gente já tem que interpretar aquilo como realmente uma sátira mesmo, entendeu? E aí você tem que usar a suspensão de descrença. Se a gente for parar para racionalizar demais o que está acontecendo ali, a coisa não vai parar em pé, obviamente. Como pouca coisa em jornada para em pé. Então, assim, eu honestamente não dei a mínima para a parte técnica, vamos dizer assim. Tem algumas coisas estranhas, obviamente, que alguns podem achar isso um problema, mas é como eu disse, eu prefiro desligar o cérebro e acompanhar, curtir o episódio por aquilo que ele se propôs a ser, que foi uma sátira, uma homenagem aos filmes de espião, principalmente aos filmes do James Bond. Mas se você começa a parar demais pra pensar, mas peraí, como é que os caras armazenaram lá as informações dos caras no buffer do transporte? Não, mas não é no buffer do transporte, é na estação, mas peraí, apagaram tudo, aí realmente começa a ficar esquisito o negócio. E a premissa em si não é a mais original, como
como você já colocou. Mas, cara, acho que pra esse episódio especificamente, isso aí tem que ser deixado de lado e a gente tem que curtir o episódio pelo que ele se propôs a ser, entendeu? Acho que assim, a falta de explicação, inclusive, acho que é uma das fortalezas, inclusive, do episódio, entendeu? E tem o pior spoof que tem é a porra da espátula do Ron, tá lá no computador da Holosuite, pô, tem uma espátula lá, vocês não viram, não? Do lado esquerdo. Eu ia falar isso. Sim. Porra, cara. Ele cita, né? Ele fala, ó, atrás da espátula tá o... Mas a espátula tá lá, pô. Se você parar, você vê que a espátula tá lá. I've had to make a few modifications to this holosuite over the years. A few? It's like a junkyard in here. My brother won't let me buy new components, so I've had to scavenge for what I need. I'm barely breaking even on the holosuites as it is. If I had to buy new equipment every time there was a glitch. Where's the core memory interface? Oh, it's right behind the spatula. The spatula? Porque eles tinham a história, eles tinham o holodeck, tem o Bashir e o Garrick, e tem os personagens estilo Bond ali, só que eu quero que eles sejam os personagens regulares, para ter interação. Como é que se faz isso? Então, aqui, eles não fizeram da maneira mais elegante possível, porque eu acho que isso contradiz até o Relics, porque esse episódio é depois do Relics, e no Relics você já consegue colocar padrão suspenso no buffer de transporte sem degradar de alguma maneira e tal, e essa coisa do padrão mental ocupar a estação toda. Né? Lembra que é toda meio híbrida, né? Poderia ser um problema de ser o sistema federado junto com o antigo cardassiano, era uma estação de mineração, não era um baita de um centro e tal, então talvez... Isso causou estranheza, até a coisa da mente deles ocupar o computador todo da estação, eu lembrei coisas tipo o cérebro de Spock, né, sabe? Um negócio meio esquisito, assim. Ô, Castanha, eu lembrei de Relics também, assim, pra problematizar, mas tem uma diferença que eu me lembrei, que é o seguinte, né? O Relics, lembra que o outro cara não rolou, lembra? O cara morre, sim, né? Sim, mas eu tô falando que a forma que é feita aqui é meio esquisita, entendeu? Eu não sei se também eles não pensaram muito nisso daqui. Eles, a gente tem uma geringonça pra fazer o nosso episódio funcionar. E além de tudo isso, tem um acidente bizarro de transporte, tem um problema bizarro com o holodeck. Eu ainda tenho que acertar os alvos. Eles têm que cair exatamente nos personagens que eles queriam. Isso é de descrença, não tem outro jeito. Né? Então, o que eu acho legal é que eles trazem o Quark, especialmente o Ron. Então, essa parte, até se o Ron tivesse tomado a frente mais e talvez mais exageradamente, eu acho que seria até melhor. Porque a coisa da espátula, né? O que vende essa parte é a espátula. Porque quando ele fala assim, tá ali atrás da espátula, tipo assim, pode tudo nessa porra. Pode tudo. O cara botou a espátula lá pra remendar uma tecnologia extraordinária que é o holodeck. Então, tá tudo certo. Então pode tudo aqui. Mas eu vou confessar, essa parte me deixa ambivalente, porque eu já torpedeei alguns episódios de holodeck, tanto aí na nova geração, e com certeza em Voyager, mas também eu achava os episódios ruins. Eu achava a ideia fraca e também achava que era uma coisa que eles utilizavam demais. Em DS9 você vai ter poucas vezes. Você vai ter um pouquinho mais lá com o Vic, lá nas últimas temporadas, mas é uma coisa um pouco mais moderada. Mas, de novo, o que vende o episódio é a coisa do Bashir e do Garrick aqui, né? Eles precisavam colocar... Eles poderiam fazer só os dois... Até poderiam, porque no fundo os personagens, eles não trazem muito dos personagens reais. Eles poderiam até pensar em fazer os dois, mas tem um elenco regular, a gente tem que usar, e não sei, talvez lá na 7ª temporada fizeram só os dois, mas eu acho que a graça... e o Vic Fontaine. Mas acho que a graça reside assim, aí, cara. Acho que a graça reside aí, de você ver os personagens fazendo papéis completamente diferentes, entendeu? A Kira com aquele sotaque... Não, eu entendo que é legal, mas estritamente, em termos digamos, do roteiro, poderia ter sido feito só com o estilo aquele Falcon do começo
começo, atores convidados ali. Poderia ter sido feito. Mas eu entendo porque insistiram em fazer com os regulares. Mas eventualmente fizeram só com os... Na realidade, o Nog e o Vic Fontaine são dois recorrentes, inclusive, né? Nog, inclusive, meio que chutaram os regulares. Mas é esquisito. Sei lá, meio esquisito. A Tecnobubble meio esquisita, assim, meio... Lembrei até do Spock's Brain. Então eu acho meio esquisita essa questão. Mas eu acho que o que salva no fundo é a espátula. A espátula me ajuda a engolir essa parte aí a parte na estação, digamos. A Tecnobabble também me incomoda, assim como incomoda em qualquer episódio. Eu tava vendo um episódio da série clássica semana passada. Castanha, não sei se tu lembra, o nome é um que o Scott vai pro tubo Jeffries na finaleira e fica ajeitando lá o troço, senão vai explodir a nave. No finalzinho da terceira temporada, acho que é The Witch Survives. Aí rola a inversão de polaridade, o Spock dá uma puta explicação lá e ninguém entende nada. E eu sinto que desde essa época já, Star Trek, quando tem essas tecnobaboseiras, me incomoda. Acho que a Mari foi muito certeira em traçar o paralelo com Past Tense, mas ao mesmo tempo eu me solidarizo com os roteiristas, porque assim, cara, como a gente vai contar essa história zerando Tecnobabble? Às vezes não dá. Eu acho que aqui, apesar de me incomoda muito menos que em Past Tense. Past Tense praticamente estraga o segundo episódio. Aqui não acontece isso. Acho que aqui eles contam da maneira mais contida possível. Vai ter aquela Tecnobabble, o motor do núcleo do Venezuela, ninguém entende nada, mas eu acho que é contido. Poderia ser menor? Poderia ser menor. Acho que às vezes fica enrolando aí mais com Ed. Não, eu não sei se teria uma ideia melhor para colocá-los ali. Eu não sei se teria alguma ideia melhor. Porque não é só inseri-los ali. Eles querem inserir ali, eles querem produzir um certo nível de encrenca que faça aquela historinha durar o episódio todo. Se aquilo não gerasse uma encrenca, se o Bashir e o Garak pudessem parar a simulação qualquer hora, aí o episódio não funcionaria também. Então eles precisam ter um certo nível de encrenca. Então ter a vida dos regulares enrolada ali, atrelada ali, é importante para o episódio. Mas eu acho que até aí, até essa falsa encrenca, no fundo, eles conseguem, que o Garak vocaliza, eles conseguem andar ali em cima da corda e eu acho que eles fazem bem. Até isso eles fazem bem. Eu acho que isso funciona. Porque eles precisam da encrenca. Porque isso aí a gente lembra do Move Along Home, porque a gente precisa daquela encrenca ali, entendeu? Só que ali eles estão jogando e eles estão lá dentro, uma outra situação. É mal feito, o entretenimento não tá legal, não é interessante, não é bem pensado. Aí você começa a pensar, pô, por que nenhum oficial faz alguma coisa pra parar esse jogo aí? Tem que parar isso aí, prender esses caras, vambora, tal. Castanha, eu não tenho uma ideia melhor sobre como executar isso aí, mas eu teria umas piores que já foram feitas em Star Trek. Não, podia fazer careta. Podia fazer careta com atores convidados. Não, mas no sentido, ideias piores, no sentido de como colocar o elenco convidado lá sem ser o esquema. Teria execuções piores. Poderia, por exemplo, eles foram tudo brincar de James Bond lá com o Bashir e quando chegaram lá, eles entraram no meio de uma nebulosa e a nebulosa trancou o holodeck e desarmou a segurança, como daqueles que a gente vê 1000 em Voyager, sabe? Tinha que ter a nebulosa, né? Pelo menos não teve, né? Já é alguma coisa. E aí no final o Eddington inverte a polaridade e todo mundo sai feliz e contente do holodeck. Pô, o Eddington quebrou o galho deles, né? O Eddington tá indo bem. É engraçado que é a segunda vez que eles colocam o Eddington para fazer a parte da engenharia. É o que sobrou, né? É o que sobrou. É ele ou o Jake? Quer dizer, ele é o cara da segurança, mas que faz a parte da engenharia também. Eu posso estar enganado. No Rejoined que ele acaba trabalhando lá na Defiant e ele que fica mexendo nas coisas e tal, porque o O'Brien aparece no começo e depois o Cole Meany foi gravar o filme e ele acaba não aparecendo. Então acabam colocando ele. Mas eu acho legal nessa parte, tirando essa parte da tecnobaboseira, assim, que não me incomoda ainda mais porque como Deep Space Nine foi a primeira série de Jornada nas Estrelas que eu assisti, então na realidade ele é o primeiro episódio que vem com isso. Eu não tenho a bagagem dos outros episódios e fala, pô, isso já tinha sido feito, tal, começa aquela coisa batida. Então, eu acabo não me incomodando por isso. Mas eu acho legal que é mais um elemento que a gente vê do Ron,
que vai justificar o caminho do personagem. Então é legal que aqui ele tem que fazer a conexão do sistema dele com o sistema da federação, né? Então você vê que ele é um cara que tem muitos recursos que ele tem que colocar lá. Aqui ele já tá em modo gênio. Ele já tá em modo gênio. Porque ele é muito engenhoso, né? Ele tem muitos recursos ali para trabalhar com a tecnologia. Então eu acho isso interessante. E em menor escala, eles citam aqui o tal do True Way, que é a organização terrorista, extremista, separatista cardassiana, que considera a federação a grande ameaça, né, para o povo cardassiano. Aí eles colocam meio que a culpa na federação pelas dificuldades econômicas, políticas de Cardassia. Então, embora vá aparecer, acho que só mais uma vez, é interessante porque daí também o Crossfire vai ter tudo a ver com esse True Way. Então, é interessante que eles colocaram isso aqui, é algo menor, né? Não é nada assim. Tema atual, né? Tema atual. Grupo terrorista, fundamentalista. Eu acho que uma outra coisa interessante sobre continuidade de personagem, que depois se a gente for parar pra pensar, funciona bem aqui, em duas coisas especificamente. Obviamente podem ter outras, mas o que me chamou a atenção foram duas. Por exemplo, o Bashir acertar um tiro no pescoço do cara mas o suficiente pra ferir e não pra matar. Eu ia falar isso. Pode falar, eu ia falar isso, pode falar. E outra coisa, o cérebro do Bashir, matemático, ele conseguir ganhar lá do holograma lá no Baccarat. O Baccarat é um jogo de carta tipo Blackjack, né? Só que em vez de contar 21, conta 9. Então você precisa saber contar a quantidade de baralho que tem. Normalmente Baccarat são 6 baralhos, não é isso? Então, tipo assim, o cara tem que ter... O cara tem que ser um superdotado, né? Pra conseguir contar, né, os baralhos. Então acho que isso foi legal, foi um toque legal de continuidade que a gente vai ver pra frente. Né? Então, acho que ficou bem encaixado também na trajetória do Bashir. A gente vai vendo uns caquinhos desde a primeira temporada e, cara, não sei se consciente ou inconscientemente, não sei se eles tinham, né, esse apanhado, vamos dizer, de coisinhas, né, que eles eventualmente usaram para depois criar aquele background do Bashir. E é o mesmo roteirista, né? Pois é. Tem todo aquele lance dele ser do segundo da turma, né, que eles plantaram desde a primeira temporada. Sim, dizem eles que não tinham a ideia, que eles vieram com a ideia quando escreveram o... Bashir, I presume. Exatamente. É que eles foram criando a coisa e aí utilizaram muito bem, né? O que eu sempre falo. Os roteiristas vão jogando várias coisas, várias informações ao longo dos episódios das temporadas e eles têm uma capacidade de pegar as coisas que eles usaram e transformar e fazer alguma coisa daquilo. Eu acho que o Bashir é o maior exemplo disso, de como eles pegaram tudo que eles colocaram para o Bashir e de repente deram um motivo para tudo, que se encaixou perfeitamente em tudo que a gente viu. Então, mas especificamente nesse episódio, você podia considerar tanto a questão dele acertar o tiro exatamente onde ele queria, tanto ele ganhar lá do Champ lá, o Champ é um computador, né? Não vamos esquecer. É um personagem holográfico e tal, mas é um computador. Ele ganhou do computador, né? Jogando baralho. Mas também tem a questão da história, porque a história tem que seguir, porque ele fala que segue uma certa formulinha. Então, por exemplo, quando ele vai lá que a Honey Bear chega lá quando eles estão presos e ele faz toda aquela coisa, tal, ele joga e fala com ela, tal, ele sabe como ela vai reagir com ele fazendo aquilo, porque talvez seja meio previsível. Você vê no final também o Dr. Noah, ele chega ali, ele quer apertar ali para iniciar a sequência final dos lasers, mas ele não aperta. E aí, a hora que o Bashir aperta e que dá certo o plano do Dr. Noah, ele fala, eu não esperava ganhar. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Então, digamos, não é um holograma assim tão elaborado que o Bashir precise fazer muita coisa para dar certo, para ele, entre aspas, ganhar ali, ser o herói. Eu acho que ele vai seguindo ali e as coisas meio que acontecem porque tem que acontecer para a história seguir aquele rumo, entendeu? Claro que se ele faz alguma besteira lá e todo mundo morre e tal, acaba a história, sei lá, repentinamente. Então, mas nada garante que
ele precisava tomar exatamente aquele caminho, Mari. Por exemplo, se ele fosse ruim de jogo, deveria ter outro tipo de saída para ele encontrar lá o Noah. Eu acho que, Alexandre, um bom... Não, mas não desmereço o fato dele ser bom no baralho ali, óbvio, né? E o lance da dificuldade dele ganhar de um computador, eu acho que dá pra comparar com um videogame. Por exemplo, eu gosto de futebol, eu jogo FIFA. Eu ganho da máquina direto, mas a máquina ela tá no nível médio. Aqui ele ganha da máquina, o personagem que no caso é do Orf, ele joga o que o personagem dele é pra jogar. Não é como se ele estivesse jogando com, entendeu, todo o conhecimento do computador ever, do baralho. Então, pra mim, não me incomoda isso dele ganhar. Acho que ele é uma pessoa, pode ter ganho de ser dotado, mas não que ele precisasse ser dotado pra ganhar. Talvez a Kira também ganhasse, entendeu? Eu acho interessante porque eu acho que antes desse episódio a gente nunca viu ele exibir tanta coordenação motora, assim, pra luta, pra dar tiro, pra preparar a geringonça, assim, além da questão médica. Então a gente pode pensar, aqui na fantasia ele tá mostrando coisas que só ele está presente, e o Garak apareceu, que ele não se permite fazer fora ali, porque poderiam descobrir alguma coisa. E também, você pode dizer assim, pô, Julian, você tá fera, não sei o quê. Porque eu tô com um programa aí de treinamento de espionagem, que eu tô pegando uns macetes, assim, caramba, é mesmo, você tá fera e tal. É claro que nenhum dos dois foi mencionado, assim, em texto, mas acho que as duas ideias eu acho legais, assim, pra tentar fantasiar um pouco mais de coesão aqui, levando em conta os eventos do Dr. Bashir Presume, eu acho as duas bem legais aqui, porque aqui ele tá mandando ver, geringonça, combate corporal, tiro, e o cara tá poderoso aqui, todo lado. É citado, bem legal. E tem aconteceu realmente a aventura que a Kumana 9 fala. Eu achei que eu não fosse mais te ver quando você pulou do avião. Ele fala, não, o submarino estava me esperando. Então, quer dizer, aconteceu no Holodeck. Então isso. é o seguinte... Ele pulou do avião, entendeu? Ele pulou do avião, ele caiu no lugar, nadou até um submarino. Aqui a história é mais simples em termos dessas coisas, né? Mas então, várias habilidades aqui, aquelas lá de não sei da onde, que ele e o Miles lutavam direto. Batalha da Grã-Bretanha. De Álamo. Do Álamo, você tá falando. Do Álamo no final da série. Grã-Bretanha deve ser naquelas aeronaves, né? Que é batalha de avião, não é isso? Sim. A gente nunca viu, esse a gente nunca viu. É na Segunda Guerra que os britânicos estavam com aviões mais antigos e em menor número que os alemães. Eles perderam. É isso aí. Perderam, na verdade, assim, não perderam porque não foram todos os aviões abatidos, né? Mas eles conseguiram controlar os bombardeios que aconteceram na Grã-Bretanha, principalmente em Londres. O que eles perderam, de fato, foi o Álamo. O Álamo realmente morreu todo mundo. Os índios lá cercaram o Álamo, o forte lá, e invadiram. O Julian e o Miles davam pra cima e pra baixo com aquela maquete, lembra? Sim. Maravilhoso. Aí, falando especificamente do Bashir, que eu comecei falando no começo aqui do podcast, como que vocês veem, Ale? Você acha que esse episódio, o quão importante ele é pro personagem? Eu citei alguns episódios que a gente já estava vendo uma mudança do Bashir. A gente já vê que ele deixou de ser o alívio cômico. Ele ficou um cara mais sério, a gente consegue ter uma empatia maior pelo personagem, ele deixou de ser aquele cara que fica atrás da Dax, que era super vergonha alheia ali, e aí ele começa a mostrar mais essa coisa do lado humano dele, do lado médico. Então nessa temporada teve Hippocratic Oath, vai ter o The Kickening, e aqui a gente vê no Our Man Bashir essa paixão dele, e dizem os roteiristas que acham que a partir daqui foi quando eles realmente conseguiram começar a escrever de verdade para o personagem. Como que você vê esse episódio pro Bashir? De forma geral, foi o primeiro episódio onde ele foi o protagonista literal, né? E o Hippocratic Oath ali ainda teve ali uma divisão ali com o O'Brien, né? O O'Brien, no final das contas, que teve mais ação ali, né? Conseguiu salvar os dois, enfim, eventualmente, mas aqui não, aqui ele tá no controle da ação, e de forma geral
acabou pegando o público também. Tem uma entrevista do Alexander Siddig na Cine Fantastique da época, que terminou a 4ª temporada, e perguntaram isso pra ele, o que ele achava da 4ª temporada, e ele diz que ele começou a sentir que os roteiros estavam vindo diferente, e que, de fato, o público começou a responder mais ao personagem, e realmente entender ali que ele não era mais só parte do cenário, vamos dizer assim, desse episódio aqui. Eu acho que, assim, e os próprios roteiristas acho que tiveram esse feedback, né? Porque na época lá eles estavam escrevendo e tendo feedback, obviamente, né? Do público, da internet, etc. Então acho que foi importante pro personagem e pro ator também. Tô lembrando que da primeira para a 2ª temporada, o Siddig El-Fadil ainda, né? Usava esse nome ainda. Ele esteve em risco de ser cortado da série. Falava-se em cortar o Siddig ou, eventualmente, a Naná, enfim, boatos que corriam na época. Mas, assim, tornou-se acertada a decisão de mantê-lo na série. E a partir desse episódio aqui, você vai vendo que realmente ele tem um crescimento maior, né, como personagem. E aí vai acabar acontecendo o que a gente sabe lá a partir da 6ª temporada, enfim, o background dele. Mas, assim, eu acho que a partir da 3ª a gente já tem alguma coisa do Bashir, assim, né? Aquela parte que você comenta, né, que ele era a vergonha alheia ali da tripulação, acho que isso, a partir da 3ª temporada, isso meio que acabou, né? Você tem um equilíbrio maior, né, pro personagem. Obviamente não aconteceu da noite pro dia, mas acho que a partir da 3ª já teve alguma coisa. Aqui, obviamente, ele como astro do episódio, acaba fazendo com que o episódio tenha uma grande importância, né, obviamente, aí na trajetória dele na série. E, cara, ele fez bem o papel, acho que foi o Luiz que comentou. Ele fez bem o papel, né? Ele tornou crível o papel de espião, de James Bond ali do episódio. E ele é o cara, assim, que, se for pensar bem, caberia melhor, né? Até fisicamente, assim, né? Ele é o cara mais jovem, ele tem descendência inglesa, então o próprio sotaque dele já ajuda também. Então acho que ele emergiu bem no personagem, e esse episódio fez muito bem pra ele, né? Que ele já tinha tido alguns bons papéis como coadjuvante, né? É claro que aquela coisa da Dax tinha que ser exorcizada, aquilo ali era inaceitável. E foi corrigido. Tem uma pulguinha disso, né, Castanha? Aqui tem uma pulguinha disso no final do episódio. Tem. Então ele teve episódios em que ele trabalhava em dupla com o Garrick, com o O'Brien já, na 3ª temporada, inclusive. Na 2ª tem aquele específico, e na 3ª. E até com o Cisco lá no Past Tense, especialmente na primeira parte. Sim. É que o Distant Voices... A gente pode... o Distant Voices é um episódio do Bashir. Totalmente. E até aquele clássico, que é o episódio de Vida Interior. Mas o episódio é decepcionante. Então, por isso que a gente não conta muito, porque o episódio, no final das contas, é meio decepcionante. Estive aqui nessa Esse aqui não é. E eu acho que, por mais que seja aquele marshmallow derretido, como eu mencionei, ele fala dos personagens, de 2 personagens. Especialmente da relação entre eles. E por isso que eu digo que ele tem uma arma secreta em algum lugar dele, esse episódio, por mais despirocado que ele pareça em primeiro momento. E de fato é. E é muito legal, é tê-lo como protagonista, lead, e material para jogá-lo avante como personagem, que fala com coisas que vieram antes, coisas que vêm desde o piloto. O cara, eu quero aventura, eu quero trabalhar na vastidão, lugar desolado, lugar desolado é a minha casa e tal. Desculpa, foi mal, entendeu? Então sempre quando volto ao piloto também eu dou um ponto extra, entendeu? Quando eu lembro do piloto é ponto extra. E eu acho que aqui tem um ponto extra. Teve em Forsaken também, né? Que ele salvou os embaixadores lá, naquele conduíte. Ele mostrou iniciativa, mas eu não sei, eu não pontuo muito aquilo ali, não. Cara, eu nem lembro. Ele mostrou a iniciativa, pelo menos, né? Eu gosto particularmente dessa cena aí. Eu lembro que no podcast eu até comentei isso. Você falou, não, essa foi legal sim, e tal. Você falava dessa cena. Qual episódio eu não lembro? Forsaken é o primeiro com a Luxana, que ela e o Odo ficam presos no elevador e o Bashir fica preso com os outros embaixadores no lugar tal, e acaba salvando ele. Não é ruim não. Pode não ser bom, mas ainda não é ruim não. Eu e o Alexandre tiramos leite de pedra desse episódio. A gente acabou falando super bem da parte da eu sei que o Castanha gosta, porque o Castanha tem uma admiração toda especial, né, pela Luxana. Não faz isso não, cara. Ele é o presidente do fã-clube. E vai ter um episódio aí vindo. Alexandre, deixa isso calado, gente. O sonho do Castanha é que fizessem uma série da Luxana Troy, escrita e dirigida por Brennan Braga. Não, direção ele quer o Paul Lynch, ele já falou. Não, Paul Lynch, mas escrita pelo Brennan Braga. Pelo Brennan Braga, Não faz isso não, gente. Brennan Braga e John Menosky. Isso aí, Brennan Braga e John Menosky.
Inclusive é do John Menosca, aquela pérola, né, do Distant Voices, né? Pior que é. É dele essa merda aí. Ele é o culpado. Agora, e você, Murilo, o que você acha do significado desse episódio pro Bashir? Eu concordo plenamente com o Castanho, com o que vocês falaram. Eu acho que é uma virada de chave, é um ponto de inflexão dentro da série. Pro Bashir, como o Castanho falou, ele sempre gostou de aventura, sempre teve aqui, mas isso aqui ele ganha uma forma legal disso. Acho que aqui ele conquista o público. Apesar de o Bashir ser o meu personagem favorito desde a primeira temporada, quando eu assisti DS9 eu era bem pequeno, tinha uns 9, 10 anos, e por ele ser o mais jovem, ser o mais descolado, ganhou a minha identificação logo desde a primeira vez que eu vi ele. Então aqui ele já era o personagem favorito quando eu fui ver Armin Bashir a primeira vez. Mas aqui eu acho que ele dá a virada de chave pra ser aquele personagem que tanto nos encanta. E aqui acharam a forma de como trabalhar o Bashir, aquele lance da aventura que, como o Alexandre falou, vai repercutir no arco do Julian lá na 6ª temporada, com a Sessão 31, com aquela trilogia da Sessão 31 que são 3 baita episódios. O pessoal gosta um pouco menos do último, que é o Extreme Measures. É um episódio que eu gosto muito. E eu acho que ele nasce aqui, esse Bashir que a gente curte. O Bashir que a gente vai encontrar na Guerra do Dominion todo é um Bashir que nasce. Então eu acho que o Armin Bashir, apesar de ser um episódio despretensioso, que não tem uma grande coisa pra nos contar, Mari, ele é um episódio que é muito importante dentro do contexto na série, porque ele é o parto aí do Bashir, que vai ser muito importante na série da Guerra do Dominion, na Sessão 31. Talvez a Sessão 31 nasça nesse episódio, assim, dando uma forçadinha de barra, entendeu? E eu acho legal que também, se a gente vai, a hora que a gente vê pra frente, foi uma maneira de criar um elo do Bashir com os outros personagens, com os outros colegas. Com o O'Brien ele já tinha, mas aí você vê que ele começa aos poucos chamar as pessoas para participar das aventuras dele no holodeck, que a gente vai ter mais para frente, né, que eu citei no A Simple Investigation, que daí é o O'Brien, acho que é a Dax. O Odo também. O Odo iria participar, depois no fim ele acaba não entrando, que ele tem que resolver outras coisas. E aí depois, na hora que vem o Vic, e isso começa a ter influência nos outros personagens também. Aí culmina lá com o Badabing e Badabang, que finalmente até o Cisco se rende e vai participar ali e tudo, né? Então eu acho isso legal. Foi algo que uniu todo mundo ali através dessa paixão do Bashir. Eu acho interessante isso daí. Eu gosto. Acho que casou bem assim com o personagem e acho que fez muito bem para ele. Embora eu não acho que aqui tenha sido a mudança dele, eu acho que eles já tinham conseguido acertar algumas coisas, até mesmo no final da 2ª temporada, com o Armageddon Game, quando eles começam a fazer o pareamento dar certo com o O'Brien realmente, e depois em The Wire, e aí seguindo aqui. Mas essa temporada realmente já é uma temporada em que você tem ele como protagonista num episódio que funciona e que é excelente. O Castanha lembrou bem, o Distant Voices, ele é o protagonista, mas não é um episódio... É ruim. Sim, porque não desaponta, é um episódio mediano, decepcionante, né? Então, porque, mergulhou na cabeça do cara e o que saiu daqui? Apesar da atuação dele ser excelente no episódio. Sim, ele faz bem a coisa da velhice. Aí falando de atuações, acho que o Cid tá muito bom aqui, o Andrew Robinson como sempre, difícil o Andrew Robinson não estar bem. Agora eu adorei, gente, a Naná fazendo aquele sotaque russo, tá muito bom, porque você vê que a gente fala, né, o inglês macarrônico, é o russo macarrônico dela. Julian, we don't have time for games. There is much to talk about. É tão bom porque você vê que o que você espera desses filmes. Você vê o personagem fazendo um russo e com um sotaque desse esquisito, que é muito forçado, que é pra gente falar, ela é russa. Eu acho ótimo, assim, ótimo. Eu achei o sotaque dela quase tão ruim quanto o do Walter Koenig lá, quando o Chekhov lá na série clássica, entendeu? Não, é bem ruim mesmo. Mas eu acho que é proposital. Não, é claro que é proposital. Claro, ninguém vai... Não é que ela está fazendo mal, né? E ela 2 fala, dias né? com coach, ela faria o sotaque 1000 vezes melhor. Assim. Sim. Não tem nem comparação. Não tem nem como pensar isso.
Mas E ela fala, né? Ela fala nos DVDs, né? Nos extras dos DVDs da 4ª temporada, né? Que ela se divertiu demais nesse episódio, né? Uhum. Ela falou, por que eu poderia pedir mais do que fazer um sotaque russo ruim, entendeu? Pô, não tem como eu não ter me divertido, entendeu? Mas eu acho que faz parte. Era como os filmes lá do James Bond lá, dos anos 60, né? O Espião que Me Amava, enfim. Que é maravilhoso. Que tinha lá a atriz fazendo lá. A atriz normalmente era europeia, italiana, enfim, polonesa, e fazia o sotaque. Eu vou dar um exemplo aqui. É claro que o sotaque não é tão ruim quanto esse que a da Naná intencionalmente. Recentemente eu assisti aquele filme 2010 e a Helen Mirren, ela tem um papel. Ela faz a comandante da nave russa lá que vai encontrar lá a Discovery. Ela tem um pai russo, ela domina a língua e o sotaque dela é muito estranho. Mas assim, é muito esquisito também, entendeu? Não é tão ruim quanto esse, que ela taca vem em tudo quanto é lugar, entendeu? Mas o sotaque dela também é bem, bem esquisitinho, entendeu? Então, às vezes, eu não sei se a pessoa for fazer um sotaque melhor, não é efeito que eles querem, aí não vai ser reconhecível como um russo. Faz mais estereotipado o pessoal saber que é russo. Eu não sei se tem isso também. Mas aqui, obviamente, foi para efeito cômico, né? Eu gosto muito disso em Bastardos Inglórios, naquela cena do Michael Fassbender, sabe? Que ele fica falando alemão lá e os caras pegam ele pelo sotaque. É. Sim. E ele é alemão. Não é alemão não. Não é alemão não. Fassbender não é alemão? Alemão? Não. No filme, eu tô falando, ele não é alemão. Ah, não. No filme ele é britânico. É britânico. Mas ele fala bem alemão. Aí... É que ele é um crítico de cinema alemão. É sobre filme... É crítico de cinema alemão. Isso, exato. E ele leva 2 alemães com ele. Aí o cara ainda fala, ó, sei lá, o Major Nuremberg e o Tenente Frankfurt. Agora, o seu sotaque eu não sei de onde é. Entendeu? Ah, mas a melhor cena desse filme de sotaque é quando chega lá o Haslando e aí ele olha pro Brad Pitt lá, que supostamente é italiano. E o Brad Pitt, buongiorno! Bolame. Fala de novo pra eu ouvir essa melodia saindo da sua Bolame. Golone. Cara. E o Brad Pitt você fala, não, eu falo super bem italiano. Cacete. Volta aí, Mário, tá muito off-topic. É que Alexandre, eu sou conhecido no TV por desviar os assuntos, é o problema de me trazer. Eu comecei. Mas é legal, ela fala não e sim, né, em russo, né, niet, dá, ela fala bem, dá, aí ela falou bem com a pronúncia correta ali. Não dá nem pra brincar que o dá é com ela, né? E outro que tá bem é o Avery Brooks, é o vilão ultra canastrão. Né, ele sempre é over the top, né? Total ali. É até expressão, né, Mari? Vilão de filme do James Bond, né? Não, total. E aí, aquela coisa que ele conta, todo o plano dele, o que ele vai fazer. O nome é excelente. O nome é muito bom. O Noah, né? De Noé, né? De Noé, né? Noah, é isso. Hipócrates Noah. É, mas também faz uma piada com o Dr. No, né? É piada com o Dr. No. Ele vai inundar o mundo, né? Noah. Sim. Mas esse lance dele revelar todo o plano maléfico dele, aqui é super legal, não é tipo Unification lá, que a Tasha Yar senta todo mundo aqui, ó, que eu vou contar pra vocês o meu plano aqui pra vocês conseguirem me impedir, entendeu? Aqui funciona, aqui é engraçado. O problema é quando os caras fazem isso, entendeu? Achando que estão fazendo sério, que nem Unification. Isso é chato mesmo. Agora, vocês estão falando de nome, e a Mari, ela comentou lá no Simple Investigation que o Bashir fala que a Dax ia ser a Lady Want Some More, né? Want Some More. Que a tradução literal, a senhora quero mais, né? Senhora quero mais. Aqui eles fazem também umas referências, né? Aqueles nomes super... A Mona Lovett. Na verdade, é Mona Lovett, né? Lovett. Não, é porque ele quer dizer que Mona seria senhora, seria uma tradução literal para senhora, né? E Lovett é que ela gosta daquilo, entendeu? Então seria a tradução literal, seria essa. Cada um criou um nome, né? Cada um deles lá, o Aira deu um nome. Pode dizer que ela gosta daquilo. O nome da atriz já é engraçado, cara. É Marcy Brickhouse. O nome da atriz já é engraçado. Eu acho legal naquele personagem que ela é formada em física, biologia, química, fala 26 línguas e a profissão dela é secretária do Bashir.
lá no... Pilota de helicóptero e não sei o que mais. É a valete. É porque isso aí tinha lá no Our Man Flint, né? Ele tinha 4 valets e uma fazia a barba dele, a outra fazia massagem, a outra era assistente pessoal, mas todas tinham algum tipo de habilidade também. E assim, esses nomes, né? Isso aí é tudo spoof lá dos filmes do James Bond, né? Que também tinham uns nomes altamente sexualizados, né? Eu acho que depois eu vou pegar aqui. Então beleza. Fala aí então. Porque tinha um... Não, eu ia falar depois, mas em 67 eles fizeram uma versão avacalhada do Cassino Royale com o David Niven como James Bond. Na trama tem uma história de ter vários Bond para enganar o vilão e tal. Então aqui você tem um grande número de atores e atrizes conhecidas na época e tem alguns nomes engraçados. Por exemplo, o David Niven é o James Bond. Quem faz o Le Chiffre, ele já estava na parte da carreira que ele se vendia como ator para financiar os filmes que ele queria dirigir. Vejam só, o Orson Welles, como Le Chiffre, ele era da Smush. E olha só, para você ver o nível da bagunça desse filme. O Woody Allen é que faz o Dr. Noah. Nossa! Ele é o chefão da Smush. E a Deborah Kerr, ela faz uma tal de Lady Fiona McTerry. Eu não sei como é que decodifica esse McTerry, mas deve ter alguma sacanagem aqui. Entre outros, tem o William Holden, John Huston, o Belmondo, tem um monte de cara. O filme é insano. O filme não é grande coisa não, mas é uma maluquice. Não, mas é de 67. Eu vi. Tem Peter Sellers. Isso. Na verdade, a brincadeira com o nome nesse filme é da Jacqueline Bisset. É um dos primeiros papéis da Jacqueline Bisset. E ela faz a Miss Good Tides. Good Tides seriam bons quadris, a tradução literal. Entendeu? Então, Good Tides é coxa, não? Coxa, quadril, essa parte aqui do corpo aqui. E aí, a brincadeira com o nome seria com ela nesse filme. Porque a gente tem um monte de referência nos filmes do James Bond com nomes altamente sexualizados. No primeiro filme lá com a Ursula Andrews lá, que é aquela que sai da água, o nome dela no filme é Honey Rider. Honey Rider seria querida cavalgadora, vamos dizer assim, né? Na tradução literal. Entendeu? Em Goldfinger, a Honor Blackman, que faz o papel da... Olha o nome da mulher no filme. Pussy Galore. Pussy Galore... Pussy eu não preciso dizer o que é. Galore é como se fosse... Não é exatamente isso, né? Seria uma parte da anatomia feminina, né? Por assim dizer. E galore seria, a tradução literal seria uma coisa abundante, assim, entendeu? Então imagina, pussy galore. Algo abundante, algo no corpo da mulher abundante, você imagina o que é. Em 79, no Moonraker, né, aquele filme já com o Roger Moore, aquele que foi filmado aqui no Rio também, a Louise Stills, que fez a Bond Girl, a protagonista, cara, o nome dela é Holy Good Head. Holy Good Head seria literalmente, meu Deus, que boquete bom, entendeu? Meu Deus, que boquete bom. O nome dela seria esse, sim, a tradução literal. Pois é, cara. E aí os caras usaram aqui no nome da Mona, né? Mona Loves It seria, né? Literalmente, senhora que gosta de fazer isso. E no caso da Dax, o nome dela é Honey Bear, que seria querida pelada. Então, enfim. Já que a gente tá nesse assunto sugestivo, a Nana Visitor disse que se divertiu muito fazendo esse episódio, mas ninguém se divertiu mais com o Alexander, nosso amigo Alexander, né? E esse aí, velho... Ele pôde beijar as duas, né? Esse aí se divertiu. Esse quando leu o roteiro, velho... Ele ainda deu um beijo na figurante lá, né? Na primeira lá. A Melissa Young. A Melissa Young, depois eu dou uma trivia dela que o Gastanha vai gostar. Esse aí, quando leu o roteiro, já... Agora sim, já subiu pelas paredes. Aqui tá acreditado a tal de Caprice. Caprice é capricho. Ou seja, até o nome dela também tem...
Tem uma conotação aí, entendeu? E o cara que faz a brincadeira. Beija a garota, pega a chave. Eles nunca me ensinaram isso na Ordem Obsidiana. É muito bom isso. A cena inteira é muito bom. O cara que tá falando pro Julian, né? Tipo, não, cara, já deu, perdimos. Vamos ligar pro Edson e vamos vazar. Não, Julian, não, deixa pra mim que eu sou canhoto. Aí ele tá lá e aí o cara que fica com uma cara, não, você tá de sacanagem que esse aí é o teu plano. Tá de zoeira que essa é a grande ideia pra nos tirar daqui. E aí, quando ela sai, ele fala, né? Viu, ó, não rolou, né? Aí o Julian, não, deixa pra mim que eu sou de São Paulo. Aí ela vem e salva, e aí ele larga isso aí que tu falou, Mari. Beija a garota e o Rob, eu nunca me... Pega a chave. E aí conversa com aquela frase que ele disse no começo, né? Eu acho que eu escolhi um serviço secreto errado. Não, total. Great plan. Now, can we call Eddington? That will not be necessary. Honey has given me all we need. Kiss the girl, get the key. They never taught me that in the Obsidian Order. É engraçado porque o Garak, a maior parte das vezes, ele fica no fundo. E aí você fica observando as caras dele. São ótimas, porque ele tá incrédulo, aí ele ri, porque é alguma coisa que fala assim, não acredito que o Bashir tá fazendo isso. Aí no final ele fica orgulhoso, a hora que o Bashir joga todo o discurso que ele tinha acabado de falar para ele, né, e salva o dia daquele, né... Ganha tempo, né? Ele ganha tempo. Ele ganha o tempo que precisava. O cara que ele atrás é muito bom, porque o tempo inteiro você vai ver na cara dele, assim. E é muito engraçado, porque o Castanha falou no começo, tipo, tá lá o Bashir se divertindo, ele chega lá, de repente, batendo palma, porque ele tá dando beijo na menina. Então, e é interessante... Ele tá fazendo de tudo ali. Exatamente. E é legal essa parte que o Bashir fala, você invadir uma holosuite não é só descortês, né? É também ilegal. Nice tux. Thank you. Now, get out. But Doctor, I've only just arrived. Breaking into a holosuite during someone's program is not only rude, it's illegal. I should call Odo and have you arrested. Porque eles sabem que na holosuite rola de tudo. E o Bashir ali realmente já ia partir pros finalmente, provavelmente ali, né? Como nos filmes do James Bond. O James Bond, no começo, ele sempre pega uma Bond girl ali pra dar uma brincada, tal, depois vai pra parte séria do filme. Mas antes ele sempre, né, normalmente nos filmes, o clichê dos filmes do James Bond era esse. Normalmente ele pega uma Bond girl, dá uma brincadinha ali e tal, depois o filme passa pra parte séria, né? Né, salvar o mundo, né? Desarmar a bomba atômica, o que quer que seja. Né? Mas eu achei legal essa parte, porque a gente comentou nos podcasts passados aí, né, que tinha a Dax e a Kira brincando lá na holosuite e tal, que dava uma conotação meio sexual pra brincadeira. Eu lembrei lá do episódio Perfect Mate lá da nova geração, que o Riker vai pra holosuite. Perfect Mate da nova geração. Isso, exatamente. Que o Riker fala, se vocês quiserem me achar, eu tô na holosuite 4. Ou seja, ela estimula tanto ele que ele vai lá dar uma descarregada lá na holosuite, entendeu? Descarregada. Ele vai dar uma descomprimida lá na holosuite, que a mulher estimula ele tanto, então assim, eu acho legal isso. Tipo assim, ser tratado abertamente, os caras, tipo assim, tem um monte de tripulante solteiro, né, esses caras não casam não, o cara tem uma holosuite lá, por que ele vai precisar casar, entendeu? Ele faz o que ele quiser lá na holosuite, com o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, entendeu? O Garak total com ciúmes, né, do Bashir, e vai lá. Acaba com o encontro dele ali. Porque é isso aí, dá uma coisa de ciúme mesmo. Eu vejo muito. E é muito legal que nessa cena você vê. Interessante. Os dois ficam um de frente pro outro, conversando muito perto. Não é normal. Eles estão conversando assim, cara a cara, assim, é menos de um palmo. Eu acho que um tá do outro ali, na hora que eles estão conversando, assim. É uma coisa bem gosto disso. Acho íntima legal. Ali, da relação legal. dos dois. Esse é um dos pontos que o Aira se arrepende, né? De não ter desenvolvido, não né? tiveram coragem, né? Exato. Ele fala, cara, não conseguimos, tal, né? Não me ocorreu na época de poder forçar isso um pouco mais, tal. É uma coisa que ele se arrepende, né? Ele fala lá no documentário. Então, aqui ficou muito, vamos dizer assim, muito no ar. Mas entendeu? pode ser lido como
Porque aí depois, ainda no final, o Garak fala, vamos almoçar amanhã? Aí o Bashir fala, vamos. Ele disse, mas vamos lá naquele seu apartamento lá em Paris? Lunch tomorrow? Of course. But why don't we have it at your place? In Hong Kong. Unless, of course, this was your last mission. Oh, I think it's safe to say that Julian Bashir, secret agent, will return. Quer dizer, que coisa, né? Ele já falou assim, eu vou continuar brincando com você aqui, viu? Eu gostei desse negócio aqui, já que você fica aqui dentro, eu quero ficar aqui também, né? Você não quer almoçar comigo lá fora, vamos almoçar aqui, entendeu? Ele já se intromete e... É almoço executivo, conhece essa expressão? Conhece a expressão almoço executivo? Já ouviram falar? Sim. O apartamento é em Hong Kong, Mário, não em Paris. Desculpa, Hong Kong. Na verdade, é uma cidade que pertence a Hong Kong, não é? É um distrito, né? É um distrito de Hong Kong. Que na época Hong Kong ainda era da Inglaterra. Em 64, Hong Kong ainda era da Inglaterra. Isso aí, acho que foi em 99 que voltou pra China, né? Agora, ao contrário do episódio passado, que eles totalmente pecaram nos valores de produção, esse episódio a gente já falou um pouco, mas eles capricharam pra caramba. O vestuário deles tá, assim, lindíssimo nos trinques. E como eles ambientaram tudo ali, aí o Garak sacaneia. Pô, mas foi você que decorou esse apartamento? Ele, não, era como era na época, tal. E aí a hora que eles acordam lá na casa do Dr. Noah, ele... Nossa senhora, de novo esse negócio com gosto duvidoso, essa decoração com gosto duvidoso. Mas eu achei tudo muito bem feito, assim, essa parte técnica. E aí a gente pode até aproveitar e falar da direção do Heinrich Cole. Não sei quem começa aí, o Castanha falou que queria falar alguma coisa, o Alexandre sempre tem coisas para falar sobre direção. Eu achei que talvez do começo ao fim eles levaram a sério. Acho que levou 9 dias para filmar isso aí, deve ter dado um trabalho. Até coisas que em Jornada eles teriam feito de outra forma, mais nas coxas. Até aquela cena, por exemplo, do Worf desacordando, usando uma espécie de garra do sono nos 3, até a cena, né, deles soltando o gás, a queda deles, eles atuando na queda de uma maneira interessante ali, consistente, sem fazer de qualquer jeito, detalhes assim, eu achei interessante. As atuações, de modo geral, para o histriônico, porque estavam representando criações ali do universo de James Bond, inspiradas em tal universo. Eu lembro daquele plano, que me lembra muito um plano lá, que eu acho que é do Dr. No, e acho que é fácil encontrar esse plano, inclusive, eles faz várias vezes, parece que foi um modelo ali de enquadramento quando ele está jogando lá com o Le Chiffre do Worf. Eu achei muito legal, achei uma lembrança legal, os truquezinhos de carta, de arma, aquele plano detalhe que ele monta a arminha, não sei, lembro se ele monta a arma ou só tira a arma do sapato, eu acho que ele monta alguma coisa ali, eu achei bem feito a beça. Como eu já havia mencionado, a coisa da música, quando eles chegam no clube, parece que tem um negócio que parece, tem hora que parece Louis Luai, tem hora que parece You Really Got Me, mas é muito legal, captura de alguma maneira ali o clima ali da época. Querendo e no final, sim? Muito, muito rápido, que é óbvio, os caras vão querer me matar, eu não tô comparando a qualidade dos dois, mas essa cena que eles entram no bar me lembra muito aquela cena, de novo, repetindo, guardadas as devidas proporções. Lá é muito melhor, lá é um plano sequência. Aquele plano sequência do Ray Liotta entrando no Goodfellas, sabe? Ah, tá, que tá entrando no mundo do negócio. Entrando, acho que é Copacabana o nome do mar. Copacabana. Plano de sequência, sim. É um plano de sequência, pra mim, um dos planos de sequência mais incríveis da história do cinema. E eu acho que teve essa sacada de direção, de fazer, porque é parecido, de novo, guardar as devidas proporções. Eu sinto aquela vibe, sabe? Desculpa, só queria entrar na respiração. Não, e a direção de arte é bem decente do clube. Eles se esforçaram a beça nesse episódio, sim. E a parte musical que eu já mencionei, que mistura as pedras caindo, um mashup do negócio que parece James Bond com o tema de DS9. É muito divertido mesmo. No final, esse tema aí é o mesmo que eles usam no Bada Bing Bada Bang? Eles aproveitaram
Não. Ou não? É totalmente Não. diferente? Aí você me pegou. Não. Esse aqui, o tema que eles fizeram aqui, inclusive, concorreu ao Emmy em 96. Mas perdeu, né? Perdeu lá pra uma série, inclusive, de curtíssima duração. Chama Picture Windows, o nome da série. Mas concorreu, né? O Jay Chatwin concorreu por esse episódio ao Emmy em 1996 por arranjo, Outstanding Music, né? Arrangement, né? O Jay Chatwin era um cara que eu queria ter visto mais em Star Trek, assim, compondo. Eu acho que ele tá, assim, ele faz um trabalho bem superior, por exemplo, ao trabalho do Dennis McCarthy, por exemplo. Tem um outro episódio que a composição dele também, que é uma composição bem legal, é aquele Por um Punhado de Datas. Enfim, eu acho que ele poderia ter sido mais usado, porque ele é mais músico que o Dennis McCarthy. Então, de modo geral, eu gostei bastante da direção. É uma das melhores dele pra série. A outra direção que eu lembro que eu gosto muito é do The Siege of AR-558, na 7ª temporada. Até eu lembrei desse plano de detalhe montando a arma e tal, eu lembrei de uma cena também com o Bashir lá naquele episódio. Eu lembrei da direção do Rinch Cole. Eu lembro, assim, de episódios que eu gostei da direção dele. E aqui eu gostei bastante. Mas ele é um bom diretor, Castanha. Apesar de ter feito episódios bons, episódios ruins, mas ele é um... o All Good Things... o piloto de Voyager, ele competente, sim. Favor the Bold, que é um grande episódio também, que é ele, que é a direção dele, é uma direção que eu curto. Não, eu citei esses dois porque eles são próximos, são episódios muito, muito complicados. Sim, esse episódio... Então eles tinham confiança ali na Era Berman, ele tinha confiança de muita gente ali. Esse episódio, inclusive, ele é o que demorou mais tempo para ser filmado na história da série. Citou os 9 dias, nenhum outro episódio durou tanto tempo para ser gravado. Então ele, quando dá esses problemas de produção, teve problemas de produção ali no quarto do Dr. Noah e tal. Quando um episódio sai do lugar, assim, no sentido de problema de produção, e tu vê que ele consegue ser bem executado, é porque o diretor é bom. E eu curto muito o trabalho dele, assim, em Star Trek de modo geral. Como falei, Favor the Bold, tu citou do Siege of AR-558, que é excelente também. Homecoming, apesar de não ser um grande episódio, acho que é um bom trabalho de direção. Enfim, Scorpions em Voyager, é um bom diretor, não é sabe, um Paul Lynch. E você, Ale, fala um pouco sobre a direção. Então, eu gosto do William Kolb, mais conhecido como namorado da Capitã Janeway. Pra quem não sabe, ele teve um relacionamento amoroso lá com a Kate Mulgrew entre 95 e 98. Assim, ele é um cara, como o Castanho disse, né? Ele tinha muita confiança ali. Ele fez quase 50 episódios, que foram 48 episódios das séries da época ali. Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager e ainda dirigiu um Enterprise. Mas ali ele já estava mais pro final da carreira. Mas ele conhecia muito. Então, por exemplo, episódio pipinoso, assim, ou episódios que eram mais, assim, né, que tinham uma necessidade de uma produção um pouco mais complexa, eles normalmente chamavam o William Kolb. Nesse caso aqui foi 9 dias e meio de filmagem. E foi muito caro, né? Foi um episódio muito caro. Estima-se que um episódio de jornada não poderia ultrapassar entre 150 e 200 mil dólares de produção na época. Diz que esse aqui foi mais do que o dobro, porque eles tiveram que arrumar, né, alguns cenários ali em final de semana, fora do horário normal, né, comercial. Então isso aí fazia com que o custo de produção aumentasse. E você vê aqui, apesar do Murilo ter citado esse mini plano sequência aí, e aí assim, Murilo, pra mim, plano sequência tem que ser mais de 30 segundos. Não, mas eu não sei como plano de sequência, eu não considero um plano de sequência. Eu comparei a áurea, a vibe da cena, assim, entendeu? Ah, entendi. Ele fez, né, na verdade, um mini plano de sequência aqui, deve ter dado uns 20 segundos nessa cena que ele citou. É bacana a cena, realmente. Mas se vocês perceberem, ele corta muito desse episódio. Ele tem poucas cenas contínuas, né? Por quê? Não, provavelmente foi por premência de tempo. Na hora de fazer a montagem na sala de edição, o que o cara não conseguiu corrigir na hora para fazer refilmagem, né? Por exemplo, o cara filmou lá uma cena. Ele não gostou muito. Aí ele, vamos filmar de novo. Como foram 9 dias e meio apertados, o que o cara faz? Ele corrige na pós-produção, na montagem. Na hora de cortar o episódio, ele pega um close, alguma coisa, e corta, né? Então você vê que cortaram muito, tem muito corte. As cenas duram poucos segundos, 3 segundos, 5 segundos. Se você olhar o diálogo que vocês estavam comentando ali na caverna, ali, do Garak conversando com o Bashir,
Você vê que tem muito corte. Eu só tô dando um exemplo, né? Tem outros momentos também. Alexandre, isso me incomoda de um modo geral em cinema, assim. Essas montagens muito cortadas. Eu lembro de cabeça daqueles filmes do Liam Neeson, sabe? Aqueles thrillers são muito assim. O próprio Bohemian Rhapsody, que é um absurdo ter ganho o Oscar de melhor montagem, ele é muito assim, isso me incomoda. Mas aqui não me incomoda, assim. Não foi uma coisa que me incomodou especificamente nesse episódio, apesar de ser uma coisa que talvez por ser série, por ser valores de produção mais baixos, não é uma coisa que me pega menos, entendeu? Não, mas não acho ruim, não. Não acho que tenha sido ruim. Só tô dizendo que a característica da direção dele nesse episódio foi que ele precisou cortar muito, provavelmente, por causa da premência de tempo. Então, você usa, obviamente, as ferramentas que você tem para colocar o episódio de pé para ele poder ir pro ar. Então, assim, a direção dele foi ok, os valores de produção foram muito bons, foram ótimos. Então, além aqui do episódio ter concorrido ao Emmy de música aqui, né? Na verdade, composição, esse episódio concorreu também ao Emmy de penteado. E para variar, perdeu de novo lá pra Doutora Queen. Essa série sempre ganhava. Nossa, Deep Space Nine sempre perdia pra essa série quando concorria. Era uma série de época, era difícil ganhar. Vou fazer uma pergunta, já desculpa pra Mari que eu vou viajar aqui na maionese. Quero fazer essa pergunta. O que tu acha do trabalho do Frakes como diretor? Não, mas depende. Não, de modo geral, assim. Não, cara, eu acho que o Frakes é um diretor diferente hoje do que ele era nos anos 90, né? Nos anos 90 ele tava começando, tava aprendendo, ganhou um filme no colo. O Primeiro Contato caiu no colo dele. Deram uma carteirada pra ele dirigir. Não era pra ele dirigir aquele filme. Embora ele tenha feito um bom trabalho ali e tal. Ele até comenta no DVD do First Contact, ele comenta sobre umas tentativas que ele fez, diferente, do plano de sequência lá da Rainha Borg e tal, que cortaram. Eu acho, assim, o Jonathan Frakes não é exatamente o Steven Spielberg, mas ele sabe dirigir, né? Teve tempo de se desenvolver, mas não é nada espetacular. Mas ele é um cara que pelo menos tenta, né? Fazer alguma coisinha diferente, entendeu? Mas não é meu diretor favorito, não, cara. Da série de Jornada não é meu diretor favorito, não. Então, o que eu acho do Frakes é o seguinte, eu acho ele um diretor comum, assim. Eu apelido de diretor de Agents of S.H.I.E.L.D., assim, que é aquele diretor que só executa. Mas o cara ganhou, assim, entre os fãs, assim, nossa, como se fosse um puta diretor, entendeu? E ele não é esse puta diretor. Inclusive, no Primeiro Contato, não era ele o bola da vez pra fazer. Me fugiu o nome do cara lá agora, o cara que dirigiu... É o James Conway. Guerreira. Isso. Era ele que era pra fazer o filme, mas como ele era ator, era parceiro do Patrick Stewart, foi ele que fez, assim. Então, eu acabo meio tendo antipatia pelo diretor, Frakes, exatamente porque os caras ficam endeusando ele, quando na verdade ele é, pra mim, assim, como no meu gosto de direção, no máximo, um bom executor, entendeu? Não, mas ele tem as ideias dele, Moreira. Ele fez algumas coisas legais, entendeu? No próprio Primeiro Contato, cara. Aquela cena lá do Picard lá lutando com os Borgs lá junto com o Worf do lado de fora da nave, foi uma boa direção, entendeu? Ele tem os momentos dele, né? Ele não é um cara fraquíssimo. Ele só não é sensacional como, né, o pessoal gosta de falar, mas ele é um cara que sabe dirigir, entendeu? Um cara que ele não é cru. Ali em 94, 95, 96, realmente ele tava meio cru ainda, mas assim, ele pelo menos nunca se furtou de tentar fazer umas coisinhas diferentes, né? Tem uns caras que jogam muito no básico e tal, acabam fazendo só o feijão com arroz, mas ele não, ele errava, às vezes, por tentar fazer alguma coisa diferente. Eu não sei se você chegou a ver o podcast que a gente fala sobre o The Search, né, parte 2. Ele tentou fazer um plano de sequência ali, do Garak conversando com o Bashir ali, pegou o segundo andar todo da estação e tal, mas ele errou no começo ali, na execução, né, mas assim, é o erro do cara que tá tentando. E aí, querendo ou não, o cronograma pra você filmar em 7 dias ali, no máximo 8, é complicado. Não dá pro cara fazer também muita coisa. Mas voltando, Mari, aqui pro episódio em si, acho que o Randy Cope fez um bom trabalho, tá? Não foi fácil dirigir esse episódio, a montagem foi legal, as blocagens. A última cena do episódio eu acho legal, que ele pega ali uma panorâmica ali, mostrando a janela ali, aí no fundo você vê que tem o Everest ali, coberto de neve, um negócio bacana, um negócio legal, uma tomada legal ali. Então, assim, gostei da direção dele. Acho que, assim, a gente sabendo as dificuldades que tiveram para gravar esse episódio, eu acho que fazem com que a gente tenha, assim, até mais apreço pela direção que ele fez aqui. E também, talvez de maneira mais sutil do que no Little Green Man, que a fotografia chamava mais atenção, aqui você também tem uma fotografia que procura simular o ano 60. Se você coloca a cena do jogo de Baccarat, é claro que a maquiagem do Michael Dorn vai dar a entender a maquiagem do Andrew Robinson, mas não parece uma série de TV dos anos
anos 90, entendeu? Parece ser uma coisa até... Eu já mencionei a coisa que ele procura usar como base esse plano do jogo do... Eu acho que é do Dr. No, não deve ser difícil confirmar. Não, isso sim. Ele parece que cita, ou ele tenta citar mesmo os episódios, e você olha assim a fotografia, casado, os tons das cortinas, o tipo de tecido do vestido da Daná. Ou seja, teve um cuidado aqui bem legal, assim, de vender essa ideia de uma fantasia dos anos 60, entendeu? Eu acho bem legal mesmo. A decoração do clube, entendeu? Então eu acho bem legal mesmo, bem feito. Falar em decoração, a cabeceira daquela cama giratória que a Naná aparece, aquela cabeceira foi parar no ano subsequente, cara, no filme A Gaiola das Loucas, com o Robin Williams, cara, entendeu? Se você olhar no começo do filme, cara, ela tá lá, só que ela tá pintada de prateado. Aquela tá dourada, meio dourada, né, vamos dizer assim. Lá no filme A Gaiola das Loucas, essa cabeceira tá lá, cara, só que ela tá prateada. Não sei se vocês já assistiram o filme, mas vale a pena, tá? Eu já assisti, mas não tem como lembrar disso com o que eu assisti. É do Michael Nichols, né? Que é do Clube, meu diretor de Closer. Isso. É bem legal. Um pouquinho depois disso aqui. Ale, você leu isso daí ou você viu anos e reconheceu? Eu reconheci, né? Porque a primeira vez que eu vi... Reconheceu e lembrou que era de Gaiola das Loucas. Não, tá zoeira. Não, cara, é porque eu gosto desse filme. Esse filme é um dos últimos filmes do Gene Hackman ali. Tinha a Diane West, o Hank Azaria fazendo um empregado homossexual super afetada. O filme é muito legal. Filme. Não, eu vi umas 8. Não, eu vi umas 8. Eu não ia conseguir, não. Eu não ia conseguir lembrar disso nem ferrando. É logo no começo. A cabeceira, você fala que o negócio parece um tentáculo, né? Parece umas folhas, assim, meio retorcidas, assim, folha, sabe? Parece uma anêmona, eu acho. Então, se você perceber bem, tem uma cena ali que o Robin Williams está discutindo ali com o esposo dele ali e tal. Que o Robin Williams, o outro cara quem é? Esqueci. De quem você está falando? O ator que faz o marido do Robin Williams? Ele é um cara que não era muito conhecido na época assim, não, entendeu? Ele é um cara que fazia uns coadjuvantes, fazia série de TV. Tá na ponta da língua, cara. O nome do ator é Nathan Lane. Nathan Lane, isso que eu queria lembrar. Tá, lembrei. Entendeu? Esse filme mesmo. Pô, nem lembrei de jeito nenhum, de 96. 96, isso. Ele não era um cara muito conhecido, não. Você viu Gilded Cage? Você viu Gilded Cage? Não, é um filme legal. Isso mesmo que você falou. Robin Williams, Gene Hackman, Nathan Lane, Dan West. É isso mesmo. Isso aí. Eu curto muito os filmes do Michael Nichols, assim. Closer, principalmente, é um filme que eu sempre fui muito, muito, muito apaixonado. Quem Tem Medo de Virgínia é legal. A Primeira Noite de um Homem é um diretor que eu curto. Uma Mulher é espetacular. A Difícil Arte de Amar. Enfim, é um diretor que eu curto, assim, mas não vi 8 vezes, assim. Não, esse eu vi. Não, essa aí foi fogo aí. Ei, confirmou essa história, é palpite, cara. Eu confirmei a história, como assim? Foi atrás ou é um palpite? Não, cara, Conhecendo o Alexandre do jeito que eu conheço, certeza que é, viu, Murilo? Porque ele tem boa memória ali. Cara, assim, eu não lembro se eu li isso em algum lugar. Eu sei que, assim, nas fontes normais que eu conheço, eu não achei, não, cara, falando sobre isso. Entendeu? De qual estúdio que é Gaiola das Loucas? Não, mas foi lá, o Gaiola das Loucas é da Paramount, foi gravado lá. É Paramount mesmo. É da Paramount, eu sei. Ah, então deve ser mesmo. Depois eu confirmo pra vocês, mas é assim, eu tenho 99%. Ah, não, tá aqui United Arts. O quê? United Arts. Não, mas é distribuição. É distribuição, né? É produtora. Distribuição é MGM UA, né? United Arts. Eu também achava que era Paramount. Vamos ver, tô vendo. É, verdade. Pelo menos aqui a Wikipedia tá dizendo que United Arts. Isso, pra mim é a mesma coisa. UA. Locais de filmagem, vamos ver aqui. Que assunto mais aleatório, não vamos parar. 96, Paramount Studios, 555 Melrose Avenue, onde ele foi gravado, Gaiola das Loucas. Então, eles podem ter usado o estúdio. Era uma produção Paramount. Mas eu lembrava como se fosse Paramount, por algum motivo. Não sei qual. Muito bem. Murilo, tem mais alguma coisa que a gente não comentou que você gostaria de comentar do episódio? Não, acho que tá tudo que podia ser dito desse episódio, a gente já disse aqui no podcast. É um episódio que eu adoro. Acho que ele é, dentro do que ele
pode ser, ele é perfeito. Não que seja o melhor episódio da série, não que seja dos 5 melhores episódios da série, mas até onde ele pode ir, ele vai 100%, ele vai na perfeição. O episódio é bem dirigido, bem escrito. A gente falou pouco do Moore, que é o roteirista do episódio, mas que faz um que é trabalho... super fã desse negócio de espião, ele é super fã. Sim, mais um excelente trabalho de escrita do Moore, mesmo sabendo que o Castanha preferisse que fosse escrito pelo Breno Braga. É um baita de um episódio, Orman Bashir, é um episódio muito importante pra mim, porque eu adoro espionagem. Gostei que eu não tomei paulada aqui por dizer que eu sou fã de Missão Impossível e sou fã Murilo, Missão Impossível é tão velho quanto Star Trek, né? Não, sim, mas eu não sou fã da série. E as pessoas só conhecem a franquia que o Tom Cruise atua e coproduz, né? Mas eu sou fã do filme do Tom Cruise, não da série. Então, Missão Impossível e Intocáveis. Intocáveis também, a série, tem a mesma idade de Star Trek. Inclusive o Nimoy trabalhou em Missão Impossível por as últimas temporadas, 4 temporadas, eu acho. E aí, junta duas coisas que eu gosto muito, que é espionagem, e Julian Bashir e DS9, enfim, não tinha como dar errado. Pena que não tínhamos mais episódios do Bashir lá. Enfim, essa é uma coisa que a gente não comentou, né, Mari? Eles tomaram uma puta de uma pressão da turma do James Bond. Eles receberam uma carta lá e... super bravos. Os caras estavam com as referências que foram feitas ali, e ainda acho que juntou com o fato de 10 dias antes de ter saído o GoldenEye, né? Então, quer dizer, Deep Space Nine surfou ali no hype que tava ali do James Bond, do filme e tudo mais, né? Então, os caras realmente não gostaram. E aí você vê que daí eles acabam tendo que puxar o freio, e aí quando aparece outras vezes acaba sendo mais sutil. É que os personagens já estavam estabelecidos, então eles acabam usando os personagens, tal. O O'Brien, aí ele acaba indo fazer o Falcon mesmo, meio a contragosto, né? Ele queria ser outra pessoa, ele não queria ser o cara que sempre se ferra, né? Que o Bashir sempre vai acabar vencendo, né? Mas é engraçado. E aí depois, acho que talvez até por isso eles acabam criando ali o VIX e tudo mais, porque daí era uma coisa autoral ali de Deep Space Nine, eles podiam fazer o que eles queriam, dava para brincar sem ter problema de serem processados ou alguma coisa do tipo. O VIC é um spin-off, sob o ponto de vista do tal do Felix, o VIC é um spin-off desse programinha do James Bond. Engraçado, né? Porque ele é contemporâneo, né, dos anos 60. Só uma pequena correção, Mari. Na verdade, o episódio, ele foi exibido 14 dias depois, e não 10, né? Porque se for considerar a premiere... no Memorial foi 10 dias. Não, porque 10 dias é quando ele foi exibido nos cinemas americanos, né? Mas ele teve uma premiere que foi no dia 13 de novembro. Oficialmente, nos Estados Unidos, em todos os cinemas, foi dia 17 de novembro, mas a premiere foi dia 13 e no Canadá saiu dia 16 de novembro. Então não foi 10 dias, foram 14, né? Porque a premiere em Nova York conta, você tem que contar, entendeu? Todo mundo já ficou sabendo do filme, né? É que aqui no Memorial falava 10 dias, eu não cheguei a olhar exatamente a data certinha que tinha saído o filme. E o finalzinho do episódio, ele meio que enseja, né, para existirem mais episódios disso, né? Porque fala, né, as aventuras de Julian Bashir só começaram, né? No fim. Tipo aquele final de filme. Né? Como eram os finais do James Bond mesmo. Final dos créditos. E eu sinto que acho que eles fariam mais daqueles episódios, se não por essa linha final de roteiro, se não fosse o calorzinho que eles tomaram no ouvido do James Bond. Aí tem uma trivia aqui, que é uma coisa interessante, que foram poucas vezes que se falou a respeito, mas é legal que o Garak e o Bashir estão conversando ali e tal, e ficam confundindo a Kumana 9 com o negócio do nome da Kira. E ela fala, Nerys, Kira. Aí ele, não, é Kira Nerys. I must say, Major Kira is certainly throwing herself into the role, Doctor. Nerys, please. Who is this Major Nerys Kira? Kira Nerys, actually. Porque é uma das poucas vezes que se fala que tem referência ao fato do sobrenome bajoriano vir antes do nome. Então é interessante. E, aliás, é engraçadíssimo, porque o Garak fala, Major Kira. Ela, não, Colonel, actually. Bonitinha. Major. Colonel, actually?
Colonel Anastasia Komonanov, KGB. E tem uma incorreção, né? Porque os nomes femininos, o sobrenome feminino de origem russa, eslava, termina com VA, né? Ova. Então seria Komananova, né? Teria que ser o sobrenome dela. O 9 seria Komananov, seria para masculino, né? Isso. Enfim. E o Ov significa é o filho do Komananov. Isso, né? É o filho de, né? De quem você pertence. Exato. O Ov, na realidade, é o coisa do pertencimento. Você a quem? Você é melhor que ninguém, pode explicar isso melhor, né? Porque no croata também tem essa terminação, muito embora a gente não tenha lá os sobrenomes tanto assim como tem no russo. Mas é a terminação para indicar que algo pertence àquela pessoa ali, né? Anastácia, filha do Manana, sei lá. E você, Castanha, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho muito engraçado a forma como a Naná pega aqueles relatórios, assim. É ótimo. Ela puxa de algum jeito que é muito engraçado, assim. Aquela coisa física que você não consegue nem explicar, mas você acha legal e você acha engraçado. Da segunda vez é que eu senti falta da terceira, porque eu sempre digo que as coisas funcionam melhor em 3. Faltou a terceira puxada ali só pra ficar mais gostosinho ainda. Mas ela deu 2 puxadas ali que eu falei, pô, bacana. Achei bem legal, assim. E o nome do livro, que eu não mencionei na hora, que é a inspiração pro Garrick, é Tinker, Tailor, Soldier e Spy. Que eu falo que eu gosto muito do John le Carré, Tinker, Tailor, Soldier e Spy. Tem uma minissérie com Alec Guinness, com esse filme. E no mais, é um episódio que, por mais high concept homenagem a James Bond tem a Tecnobubble para fazer ele funcionar nos seus termos, ele tem uma arma secreta gostosinha ali com o Bashir e com o Garrick, e ele é muito, muito bem feito. Às vezes a gente vê um episódio que a gente, pô, esse é Tecnobubble, isso é holodeck, isso é transporte, mas você não vê nenhuma das duas coisas, pelo menos algum núcleo de personagem que você acha interessante no meio da loucura e da falta de realidade das coisas acontecendo, e a feitura tão boa, todos os departamentos dando o seu melhor, assim, você vê um episódio que é muito interessante mesmo, em diversos sentidos aqui. E tem um cheirinho de boca limpa, que é sempre bom, e esse eu lembrava bem e continuo gostando a beça. E você, Ale, o que mais que você tem aí para falar, para finalizar? Não, tem uma trivia aqui, que você sabe, né? Ou eu boto uma trivia do Barras no Baile, ou é o Momento Quem Nunca. Como não tem Momento Quem Nunca, é a trivia de Barras no Baile. A atriz aí, Melissa Young, né, que fez aquela loira do começo lá, com o vestido vermelho, que o Bashir tá beijando quando o Garak aparece, ela trabalhou em Barras no Baile, né? Na terceira temporada, fez o papel da Lynette, que era uma colega de intercâmbio da Brenda e da Donna, quando elas vão pra Paris. No início da terceira temporada de Barras no Baile. E, cara, essa mulher tem uma história, cara, vergonha alheia total, que ela participou de um reality show da Fox no ano 2000 chamado Quem Quer Casar com um Milionário. Nossa. Tinham 50 pretendentes para casar com um cara que supostamente era um milionário. Era uma pretendente de cada estado americano. E ela participou, cara, desse reality show. E esse reality show, cara, ele foi considerado o pior reality show da história. Porque no final o cara casa com a mulher lá que ele escolhe, uma pretendente. Só que o cara não era milionário, cara. Eles não checaram direito. O cara não... O cara deu um balão. O cara simplesmente não falou nada, entendeu? Aí começaram a descobrir lá... A produção não sabia que o cara não era milionário? Exato, exato. Não investigaram o suficiente. Ou sabia e fizeram tudo, e foi tudo armação, geral. Cara, não sei, cara. Assim, o que eles dizem é que eles colocaram uma firma de investigação atrás. Que isso, gente? O nome do cara era Rick Rockwell. Isso existe mesmo, né? Não. Procura lá. Who Wants to Marry a Multimillionaire? Você vai achar um pouco. O nome não me é estranho. Não é assim, Who Wants to Be a Millionaire, não. É Who Wants to Marry a Multimillionaire. Né? E aí esse tal de Rick Rockwell, que pagava de milionário, não era milionário. Pro troço ser eleito o pior reality show
da história, sendo que 99% dos reality shows já são uma bosta. Mas a pior parte é que o cara... Né? A pior parte é que o cara tinha um histórico de violência doméstica, quanto mais mulher dele. E aí, cara, a mulher que casou com ele no programa anulou o casamento. Cara, negócio assim... Pior não podia ficar, cara. Pastelão total. Total, cara. Coitada da Bond Girl aí, da Bashir Girl. 2000. Ela perdeu ainda, não ganhou. Perdeu. Foi bom, né? Aí quem Na perdeu Fox. se deu bem. Isso aí só acontecia Canal na Fox. Isso aí só acontecia na Fox, Luiz. Esse tipo de coisa só acontecia e só acontece na Fox. Mas não foi série, não. Foi só um programa. Foi 120 minutos. Eles compilaram em 2 horas, mas foi, assim, semanas, né, tal, entendeu? Rick Essa Rockwell. menina é viva? Essa menina ela deve ter uns seus 50 e poucos anos aí. E só pra dar uma finalizada aqui nas trivias do James Bond... Tem 56. Eu peguei uma aqui sem querer, depois eu falo no final. Muito coincidência, assim, de Star Trek. É só referência que a gente tava falando, tal. A gente falou da cena lá do Bashir jogando Baccarat lá com o Le Chiffre. Uma das referências que a gente... Le Chiffre, né? Le Chiffre, o outro é o Le Chiffre, né? Duchamp. I'm Duchamp. A referência que a gente acabou não fazendo de um vilão foi do Emílio Largo, de Thunderball, de 65, que é o Falcon tem o tapa-olho por causa do Emílio Largo, que é o vilão lá de Thunderball. E o Noah tá usando a túnica oriental igual do Dr. No, aquela roupa, assim, igual do Dr. No, que a gente acabou também não comentando, assim, que eu achei interessante deles darem esses toques, né? Tem que contar os outros, enfim, dos charutos... O Bashir toma martini, cara. Até isso, com o copo lá, tudo. Só faltou ele dizer que ele gostava, que era, como que é? Batida, não mexida, né? Eu não bebo, né? Mas uma vez eu tava, cara, e aí tinha no cardápio martini. Eu falei, puta, hoje é o dia, eu tava com uma pessoa. Eu falei, hoje é o meu dia de James Bond, né? Vou pedir um martini pra aparecer. Eu não consegui. Nossa, que troço horroroso. Caramba, Murilo. Ô, Murilo, mas você tinha idade pra pedir bebida? Quantos anos você tem, meu filho? Eu sou maior de 18. Mas tem certeza? Mas não é muito maior de 18 não, né? Não, é 18 mesmo, que eu tenho. A história é recente. E olha lá. Sexto ano, né? Já, mais um pouco já faz 19, filho. Enfim, eu acho que quando esse episódio for ao ar, talvez eu esteja com 19 já. Mas, aí eu tava acompanhado, não podia fazer cara feia, entendeu? Dizer, comprar o troço e dizer que é ruim. E aí eu engoli aquela merda inteira. Gente! E eu meti todo um papo pra pessoa que tá comigo. Não, aprendi a tomar martini por causa do James Bond. Meti que eu era entendedor de martini. Eita, Murilo, não faz isso não, cara. E aí eu tomei aquele troço inteiro, assim, com uma cara de que tava amando. Cuidado, Murilo, você pode se dar mal numa dessa. E eu achei que a história mais constrangedora ia ser da Melissa Young, hein? Meu Deus. Melissa Young. Eu achei que a história da Melissa Young com quem quer casar com o multimilionário ia ser a mais constrangedora aqui do podcast, mas me enganei, cara. Não, a minha foi pior. O pior é que eu não bebo nada de álcool, mas nesse dia eu quis bancar o James Bond, né? Aí eu vi que não era pra mim esse lance de álcool. Tá certo. Continua assim. Eu tinha aberto aquele filme que eu mencionei, do Cassino Royale de 67, que é uma bagunça generalizada. Aquela menina, aquela Bárbara Bouquet, ela fez Star Wars, né? By Any Other Name, da série clássica, ela faz a Moneypenny nesse filme. Ela fazia e também ela é um chamariz lá pro James Bond, um dos que faz o tal do chamariz lá. Ela fazia eu olhei assim e falei, quem é essa? Lembrei quem é. Ela fazia umas porno chanchadas lá na Europa na época. Acredito. Acredito. Essa turma aqui só tem doidão. Muito bem, vamos para as notas, Castanha? Pra mim é 3,5. Eu nunca dei 4, mas eu sempre dei 3,5 e continuo dando 3,5 estrelas pra esse Our Man Bashir. E você, Lê? 3 estrelas para Our Man Bashir. E você, Murilo? Eu vou dar 3,5 estrelas, mesmo achando que o episódio, dentro dos seus termos, ele é perfeito. Mas se eu dou 4 pra In The Pale Moonlight, se eu dou 4 pra Far Beyond the Stars, se eu dou 4 pra Tempestry, eu não posso dar 4 pra Our Man Bashir, então ele vai a 3,5. Mas você pode dar pelo fato de... São
São coisas diferentes. Ele não é um episódio, às vezes, perfeito em termos de roteiro ou de atuação, ou, né, ou como você pegou aí o In the Pale Moonlight, que para mim é o top 2 de Deep Space Nine, mas eu acho que ele pode ser 4 estrelas, porque ele tem todo pela afeição que você tem pelo episódio, pelo que ele faz pelo personagem, pela diversão que ele proporciona. Eu dou 4 para Ormen Bashir. Me convenceram, eu vou de 4 também, então. Cuidado, hein? Tem comédia que eu dou 4 estrelas e a gente chega lá um dia. Mas esse daí até que não. Mas esse negócio de dar 4 é que tem poucas notas, cara. Tinha que dar nota de 0 a 100, né? Pra você ter essa... conseguir distinguir assim, né? É bobagem, pensar. Vou dar 4 pra esse, 4 pra aquele outro. Isso aí, tu dá 4 tem poucas notas. Pra Piece of the Action? Não, 3,5 também. Eu tô lembrando, eu não vejo esse episódio há algum tempo. Eu acho que é 3,5. Pra mim ele é 4. 4 é o dos pinos. Ele é virtualmente perfeito. Muito bem, então fechamos mais um episódio do Balde do Odo. Murilo, brigadão pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, Mari. Eu sou fã de você, sou fã do Balde do Odo, ouvinte assíduo do DS9 junto com a série clássica. É minha série favorita de vida, não só de jornada. É uma série que eu sou muito apaixonado. Eu tô sempre revendo em loop. Eu revi esse ano ela inteira nas férias. Chorei horrores quando terminei. Sempre é um drama quando eu termino What Leaves Behind. Enfim, é uma série que eu amo. E esse é um podcast que eu amo, sempre feliz de estar aqui. Já aguardo ansiosamente a minha volta. Ale, brigadão pelo bate-papo. Eu que agradeço. Até a próxima. Castanha, sempre bom ter você aqui pra gente conversar sobre Deep Space Nine. Valeu, gente. Esse foi um dos bons. Valeu mesmo. E obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora. Não deixe de comentar lá na página do Trek Brasilis ou no YouTube. A gente sempre gosta de saber a sua opinião, o que você está achando do podcast, o que você achou do episódio que a gente está comentando agora. Será que ele é tão bom assim quanto a gente achou? Conta pra gente o que você achou do Ormen Bashir. E semana que vem a gente volta, aliás, daqui 15 dias a gente volta com um baita de um episódio, a primeira parte com Homefront e com uma participação ultra especial. Até lá então, valeu pessoal!